Não vai dar tempo, eu preciso comprar mais lanche da escola para as crianças, elas vão ter que colocar na lancheirinha. Eu preciso saber o que as mães querem fazer isso. Amiga, olha aquela roupa. Não posso. Aí, amiga, você tá grávida. Eu preciso de uma bolsa maior para carregar as costas. Amiga, pelo amor de Deus. Esqueci de esconder. E a viagem eu não sei Não, como vai vai dar pegar. pra eu acho que vai fazer isso. Você ligou pra mim. Não, foi pra faculdade, voltou da faculdade. Você Pelo amor de Deus, eu não tô vendo. Amiga? Oi? Oi, Chá? Tá tudo bem? obrigada. Toma um chazinho. Amiga, você tá parecendo tanta ansiedade, divertidamente. Ai, amiga, que é tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo que eu não sei se eu dou conta. Ai, amiga, calma, vai dar conta, tudo vai dar conta, porque com alegria tudo vai dar conta. Você que é a alegria da minha vida! Sou Bem-vindos maravilhosa! a este podcast, Pode Isso, Mãe! Hoje aqui estamos numa brincadeira, porque a gente vai falar de um tema que a gente ama. Não, mas muito! Qual que é? Divertidamente, 1 e 2. Que é a base do trabalho que a Marina faz lá na escola dela, que se chama Arte Educa, onde as crianças aprendem o que são as emoções e os sentimentos, não é, amiga? É, e o que fazer com isso na vida delas, né, amiga? Porque acho que esse é o grande barato desse filme, né? A facilidade que ele dá pra gente, da gente poder levar pra dentro das casas uma Sim. reflexão, um pensamento, uma forma de instrumentalizar crianças e adultos a respeito do que fazer com as emoções quando elas chegam. Amiga, e eu li que já mais de 10 milhões de pessoas assistiram Jura? este filme, não é incrível isso? É. Porque é uma conexão muito forte com os sentimentos, não é? É muito legal a gente pensar, né, como pode uma obra, uma animação transformar a vida de tantas pessoas. Por que sucesso é esse, né, Rê? Mas, amiga, temos pessoas de grande importância Ah, aí é no mundo da verdade. psicologia, cuidando de tudo, em relação às cores, em relação ao texto, É. de todas as perspectivas da personagem que a gente ama tanto, Eu não é? só não sei se O quê? tem. Eu só não sei se eu vou conseguir falar sobre essas pessoas, esses assuntos. Eu tô ótima, você não tá bem? A gente vai sair assim no carnaval, a gente bora ir pro bloco. Tá ótimo. Mas enquanto você vai isso- que eu vou junto, mas pra fazer o episódio... Pra falar acho que- seriamente, a gente vai ter que tirar, a gente vai ter que desmontar, então a gente já volta, tá bom? Amiga, tá melhor com esse cabelo, eu tenho que te falar. Não, amiga, seu cabelo assim, vou te contar, que tá tão mais agradável. Eu não ia conseguir nem pensar com aquele seu cabelo Não ia azul, dar pra amiga. pensar, Não ia né? conseguir dizer nada. Olha, uma amiga sacaneando a outra, viu? Amiga, e aí, Divertidamente, é um filme que toca muito os nossos corações. Eu acho que tem uma Muito, alegria imensa desse filme. É, por isso que eu falei, né? Mais de 10 milhões de espectadores, né? 216 milhões arrecadados. É muito dinheiro. É a maior animação assistida. E o que você acha? Por que esse filme toca tanto? Você acha que é um momento que a gente está falando mais sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos? Ou tem alguma coisa a mais? Que você acha que esse filme toca tanto nas pessoas? Chega, né? É um filme que chega. Eu acredito, sempre acreditei muito na arte como um caminho de psicoeducação, né? De educação, porque a gente se identifica, né? A gente descola daquilo que é a gente, a nossa realidade, a gente vai para um campo ficcional que facilita essa identificação, né? Então, o filme como um caminho de, por exemplo, uma mãe poder enxergar que a tristeza do filho não pode ser negligenciada, a gente não pode dizer engole o choro para uma criança, porque tá ali escancarado o que acontece com a Riley quando eles tentam impedir ela de sentir a tristeza, né? E uma série de outras coisas que a gente vai falar aqui que geram identificação. E aí tem uma genialidade no filme que é não só na criança e nem só no adulto, mas nos dois, de uma maneira muito potente, né? Então, tanto a criança quanto o adulto, o adolescente, saem do filme muito impactados, e isso gera a possibilidade de uma reflexão em família, e aí eu acho que o grande barato do Divertidamente é que ele consegue colocar
as emoções como personagens. E isso faz com que, porque muitas vezes se identifica, né? Assim, tá desenhado, literalmente, né? Assim, que você pode assistir um filme, por exemplo, como Procurando Nemo, e ali tem um monte de coisa pra gente falar sobre esse filme. Você vai assistir Sonic, tem um monte de coisa pra falar sobre esse filme, e assim, tantas animações. O Divertidamente, ele se propõe a dizer, olha só, não é uma camada que você vai ter que parar para pensar sobre ela, que está por trás da história desses personagens. Estamos aqui escancarando as emoções de uma maneira... Dando forma, né? Eu acho que dando forma aos sentimentos, né? A vergonha, porque é mais gordinho, né? Eu acho que é isso que é legal. Mas eu tava pensando agora, você falando, que a gente, 40, 50 anos aqui, a gente veio de uma geração que a gente ouvia muitas coisas que aquilo eram determinantes, né? Por favor. Era engole o choro. Sim. Você não pode reclamar de nada porque você tem tudo. Ou um prato de comida. Tem tanta gente passando fome. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Larga a mão de ser boba. Que alegria. E aí eu lembro que era reprimido, né? Eu acho que a gente pode falar, né? Pode falar, usar essa palavra assim. De coisas que você não podia. E agora, como a gente passou para o papel dos pais, a gente tem uma liberdade, que eu acho que é uma coisa que a gente não tinha, que nossos pais não tinham, de poder falar sobre isso com as crianças. E eu percebo que quanto antes, melhor. Sim, né? sim. O quanto a arte consegue tocar. Aliás, gente, a gente faz uma peça, né? Tudo começou por causa dessa peça, que se chama Nosso Irmão, que é um texto espanhol, que é um texto muito lindo, que fala sobre a relação de 3 irmãos após a morte da mãe. Só que um irmão tem autismo. E a peça é uma comoção, né, Má? Assim, as pessoas dão risada, as pessoas elas ficam atentas, e no final elas ficam muito tocadas, porque é aquele lugar daquele irmão que pode ser um autista, pode ser um drogado, um alcoólatra, que é o irmão que tem dificuldade, né, assim, aquele irmão torto, digamos assim, e o que fazer? E quem vai cuidar? Então, é uma coisa que toca muito, E né? quantas pessoas foram assistir a peça e disseram, olha, não tinha parado para pensar na importância de olhar por esse ponto de vista. E a arte, ela tem, né? Assim, ela chega, Plínio Marx tem isso naquele texto dele, o ator, que eu adoro, ele diz, a arte, ela atinge as pessoas num ponto onde não existe defesa. Sim. E o Divertidamente, ele faz isso, e aliás, Rê, foi ótimo você ter trazido essa questão, porque uma vez eu fui fazer uma palestra para falar sobre o Divertidamente numa instituição, e aí uma pessoa falou assim para mim, mas tem algumas liberdades ali no filme que não condizem com o que é de fato, né? Porque, por exemplo, a emoção, ela tá ali falando, ela tá ali pensando, e a emoção não passa pela ordem do pensamento. A gente já vai falar sobre esse construto que é a diferença da emoção e do sentimento. Mas eu falei, peraí, calma, ali é uma manifestação artística, não é uma palestra. O filme não é uma aula. Deixa eu acreditar. Né? Assim, e a gente precisa ter as licenças poéticas dentro do campo da arte para justamente ela poder ser essa potência que ela é, né? Então, vamos tomar esse cuidado, porque a gente já tem por trás do filme uma equipe de psicólogos, de neurologistas, de psiquiatras, de pedagogos absolutamente respeitados dentro do campo científico. A gente tem uma foto, né? Porque Paul depois a gente fica Ekman, pensando, quem são essas pessoas tão geniais e tão incríveis? Por trás do filme, né, amiga? E é tanta gente, né, que eu acho que até seria injusto a gente ia acabar perdendo algumas pessoas aqui, ia ficar o podcast inteiro, que a gente tem tanta coisa pra falar. Mas ele é a base. Mas o Paul Ekman, principalmente porque ele tem um estudo que é, assim, ele é muito pioneiro nesse estudo das emoções. Ele tem um livro que se chama Linguagem das Emoções, no qual ele vai analisar, e aí o teatro e o desenvolvimento humano, já que a gente está falando de arte e ciência também nesse campo, que vai olhar a expressão facial das emoções para começar a entender quais são as emoções básicas, quais são as emoções que se repetem, que nascem com a gente, se repetem em todas as culturas, e aquelas que são socialmente aprendidas. E o Divertidamente ele apresenta especialmente essas emoções básicas. Deixa eu ler né? aqui, então. Foi uma coisa bem bacana que eu anotei, que eu achei legal. No primeiro filme temos as emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Teoricamente seriam as
primárias. Então, né? existe uma divergência muito grande na literatura. A gente vai encontrar autores que vão dizer, por exemplo, o próprio Paul Ekman, lá atrás, em 1994, quando ele traz esse livro, que ele pega de um estudo do Darwin, da expressão das emoções nos homens e nos animais, ele traz, o Paul Ekman, ele. Nossa, é muita gratidão. Ele é um psicólogo americano que se debruçou sobre o estudo das emoções, que a filha dele, inclusive, hoje faz um trabalho de continuidade, apesar dele estar super ativo, ela tem um trabalho junto com o Dalai Lama, que enfim, dá continuidade a esse estudo do pai, também num campo muito interessante, mas o Paul Ekman, acho que a grande contribuição dele, e que, amiga, até assim, se for olhar a polícia, investigações, a pessoa está falando verdade ou está falando mentira, vai se basear no estudo do Paul Ekman, da linguagem das emoções. Quais são os músculos que se contraem quando a pessoa... Porque o que ele questiona? O que são coisas assim que são muito importantes e é muito legal porque assistindo o filme, eu que sou uma grande amante do Paul Ekman, estudiosa dele, tem cenas do filme que eu falo, nessa hora, ele falou pro roteirista, vamos por aqui. Ó o Paul Ekman ali dentro do carro com as duas amigas, falando pra Riley que elas não vão mais estudar naquela escola, no Divertidamente 2. Então, ele tem, por exemplo, um questionamento que é assim, ele traz as emoções básicas, ele inclui lá atrás a surpresa como uma emoção básica. Vamos mostrar aqui as emoções, vamos lá. Primeira, nossa alegria. Essa é a tristeza. Cadê a raiva? Raiva, predominante numa fase da criança. O medo, magrinho, ainda bem que o medo ficou magrinho. E a nojo. A gente vai falar sobre as funções de cada uma delas e por que é muito importante a gente validar cada uma delas no lugar de função. As emoções, elas têm uma função, né? Isso é uma coisa que o filme ensina muito a gente. Não existe emoção boa e emoção ruim, né? Existe uma função importante para que haja um desenvolvimento emocionalmente saudável em todas as fases da vida. E eu acho que o que o filme passa aqui é a gente saber acolher todos os sentimentos, porque é quase um alívio, né, Marina? Eu acho, assim, você falar, tudo bem, eu tô triste, é o momento, vai passar, porque eu vou falar por mim, muitas vezes na minha vida eu falava, não, porque eu não posso sentir tristeza, não, porque eu tenho isso, porque eu queria justificar e tentar levantar e achar que aquele sentimento não poderia ficar tanto tempo. Era como se eu não soubesse lidar com aquele meu sentimento. É como se, não, você não tem direito de ter esse sentimento. E eu acho que o filme apresenta isso pra gente. Você fala, nossa, a pessoa tá ali, ela tá na mesma situação que a minha, ela acontece, ela sente a mesma coisa. E quando a gente mostra isso para as crianças, gente, é muito maravilhoso. É maravilhoso. Porque, então, eu vou falar isso, vou te falar sobre isso, da tristeza, falando sobre a função de cada uma delas. Primeiro. Eu só queria finalizar sobre o Paul Ekman, uma coisa que foi uma coisa muito legal que ele traz e que aparece no filme. Por que essas 5 emoções, elas estão no Divertidamente 1? Por quê? E depois a gente começa a ganhar outras, e aí depois a gente vai para uma lista até maior, que a gente está esperando um 3 chegar, né? Porque elas são as emoções primárias, né? Então, não, eu considero o amor. Na literatura você vai encontrar quem coloque o amor como uma emoção básica. Você vai encontrar quem coloque a surpresa, o desprezo, a vergonha dentro desse campo. Eu gosto muito dessas 5, e acho muito... o Paul Ekman colocou a surpresa lá atrás. Por que ele tirou? Porque ela sempre vem acompanhada de uma outra emoção. A surpresa. Porque se eu te dou uma caixa fechada e falo, amiga, pra você vai ter qual emoção? Primeiro meu corpo já vai ter uma ansiedade. E tem esse rosto, tem que é surpresa. assim, surpresa. Nossa, mas aí bom, né? Você fica um pouco... Isso, aí você abre a caixa, tem uma coisa muito legal dentro. Você vem com... uma alegria, né? Aí se você abre, tem um bicho dentro. É medo. Porque a surpresa, ela nunca se encerra nela. Ela é desvendada depois, né? Então, e o amor, eu acho que porque aí tem esse questionamento enorme, né? Assim, sobre o amor. Eu concordo em não colocar o amor como uma emoção básica, porque ele tem uma demanda aprendida. A gente aprende a amar.
A gente aprende o que é esse lugar, que é muito diferente de uma raiva que ninguém te ensinou a sentir. Olha que bacana isso que o Paul Ekman traz no estudo dele. Por que a gente faz, né? Porque ele vem com a linguagem das emoções através da expressão facial. Por que em todas as culturas, as pessoas quando ficam felizes, acionam a mesma musculatura no rosto? Não só os seres humanos, mas os animais também, que é uma coisa importante que o Darwin traz lá atrás. Tá, neurônios espelho. Então, a criança viu a mãe fazendo o rosto da alegria, ela faz também. Como é que uma criança cega, uma criança que nunca enxergou, aciona a mesma musculatura no momento em que ela sente a alegria? A mesma musculatura no momento em que ela sente a raiva. Quando ela ouve a voz, né? Exatamente, porque isso está ligado a algo primitivo, básico, primário e biológico. Essa é uma grande... Aliás, aí a gente chama um outro neurocientista que é o Kendall, o Eric Kendall, que ganhou até agora o Prêmio Nobel da Medicina em 2000, se não me engano. Ele tem um livro super importante que se chama Os Princípios das Neurociências, no qual ele fala a diferença da emoção e do sentimento. Que é uma coisa que você sempre puxa, né? Que você gosta. Não, e posso dessa conversa. Eu gosto, porque eu fui dar uma lida, fui procurar, e eu descobri uma coisa que eu até tenho dúvidas, vou discutir com você, que chama assim, são 27 emoções existentes. É isso mesmo? Listadas, e é isso que eu tô te dizendo. Na literatura... Não, porque você começou a falar e eu lembrei isso, porque eu, por exemplo, temos aqui diversão, ansiedade, estranhamento, desejo, excitação, temor, medo, horror, tédio, calma, empatia, dúvida, nojo, encantamento, nostalgia, satisfação, adoração, admiração, apreço visual, inveja, romance, tristeza, surpresa, simpatia, triunfo, interesse e alegria. Eu falei, uau! Porque é uma mistura tudo isso, né? É uma mistura. Na literatura a gente vai encontrar divergência, amiga. Isso que eu pensei. Tanto que no Divertidamente 2, se você olhar, teve emoção que entrou, saiu, tiraram, guarda essa. Agora não, daqui a pouco você volta. Não, mas a nostalgia ainda ela aparece ali no filme só pra mostrar que ela tá na hora errada, né? Mas algumas emoções que iam aparecer no filme, aí os roteiristas sempre em conversa com esses psicólogos acabaram tirando. Por exemplo, a empatia, dentro do recorte que eu faço de estudo, para mim ela não é uma emoção. A empatia. Eu entendo empatia como a engrenagem, na verdade, que faz essas emoções rodarem. Porque é isso, são linhas, né? E a gente está falando de subjetividades. Então, e de algo muito contemporâneo. Que é quando a gente fala de inteligência emocional, que eu nem gosto de pensar muito em inteligência emocional, mas no caminho de uma educação socioemocional, porque inteligência também pressupõe o pensamento. E quando a gente fala de emoção, a gente não está falando de pensamento, a gente está falando de pensamento quando a gente fala em sentimento, até para concluir essa ideia da diferença entre eles, né? A emoção é algo biológico, é um disparo. O que é a emoção? A emoção é um disparo neurofisiológico absolutamente incontrolável que prepara o meu corpo para agir de determinada maneira. Como que ele prepara o meu corpo? O cérebro reorganiza as funções fisiológicas. Então, por exemplo, quando eu sinto medo, o meu intestino, se ele está fazendo digestão, ele para de peristaltar. Porque ninguém precisa fazer digestão quando está com medo. Sim. O que a gente... Aí vem daí o famoso se borrar nas calças de medo. Isso, de fato, é uma resposta fisiológica do organismo quando ele está com o sistema nervoso inundado pelos neurotransmissores do medo. Então, você não vai fazer digestão. Você vai falar assim, não, eu quando sinto medo, comigo não acontece isso, amor. Existe uma mecânica biológica. Lá dentro está todo mundo trabalhando. Exato, por isso que você vê a perversidade que existe por trás dessa fala, não precisa ter medo. Mas eu já estou sentindo, eu já tô nessa onda, nessa avalanche. Então, quando a criança tá com o corpinho dela ali, inundado dessa reorganização que o cérebro faz, ela tá já nesse movimento. Mas no medo, por exemplo, a criança fala, né? Ai, mãe, eu tô com medo. Você acha que é válido a frase, filha, eu tô aqui, mamãe tá aqui, pegar na mãozinha, sentir esse toque físico? Com certeza, amiga, estou aqui para passar por esse medo com você. Esta é a frase, ao invés de não precisa ter medo. Porque não precisa ter medo, na verdade, é o desejo dessa mãe, desse adulto, de entregar alguma estratégia de enfrentamento para essa criança. Acontece que para vir a coragem, precisa vir o medo.
O medo não é... A coragem não é o oposto do medo, né? A coragem, ela vai com o medo. E apesar do medo, eu aprendo a agir. Então, é claro que um medo que imobiliza, tô com medo de entrar na escola. Sim. Então, o que a mãe quer? Ajudar essa criança. Vai logo! Acabou. Entra na escola. Já era. Aí a gente volta para as emoções reprimidas, que inclusive, divertidamente, deixa claro, bota as 5 no potinho. Assim. Somos emoções reprimidas, né? Que no segundo, porque no segundo entra as novas, né? Que é a ansiedade, a vergonha, a inveja e o tédio, né? E elas querem reprimir essa aqui, porque a vergonha quer assumir no lugar da alegria. Gente, essa aqui é Marina Elias entrando no avião, que é a ansiedade. Por isso que a gente fez essa brincadeira no início do programa, porque ela é a pessoa que benze o avião. Ela leva 10 bolsas. 10 ou 10 é depois de você, medita, ela medita, aí a aeromoça vem oferecer água, ela olha pra mim e fala assim, vira aí que eu tô meditando. Né? Eu sou quase uma assistente da Marina Elias. Eu minha secretária, eu faço 1000 coisas no avião. Ai, meu Deus. Amiga, mas a ideia deles reprimirem essas emoções aqui... Todo mundo no potinho, né? Todo mundo no potinho. É muito a ideia de... Peraí, a Riley cresceu. Peraí, que a gente precisa... Né, assim, quando volta aquela galera e destrói a circuitaria neural dela ali. Mas eu acho legal quando eles estão fechados, que surgem aquelas emoções, né? O desenho que ela mais via, que era aquela pochete. Que eles vão lá pro subconsciente dela. Aquilo é muito genial. O videogame do bonequinho que não consegue sair, que são essas memórias. E como essas memórias antigas, que elas estão fixadas em você, como elas ajudam essas emoções a se soltarem. E você sabe que, então, aproveitando esse gancho, até pra gente terminar de falar das emoções primárias. Das funções das emoções primárias. Primárias, entre aspas. Nessa hora do filme que você citou agora, fica super claro, amiga. Porque a raiva, por exemplo, nessa hora, é ela que não deixa a tristeza desistir. Sabe aquela hora que a tristeza não, perdão, a alegria. Sabe a hora que você ama, que a alegria fala, você pensa que é fácil ficar positiva o tempo inteiro? Eu não aguento. Então, nesse momento do 2, é a raiva que vai lá atrás da alegria e fala, você não pode desistir da Riley. Porque a função da raiva é a ação. Sem raiva a gente não age. E aí, muitas vezes, a gente não tem controle na raiva, né? Exatamente. Mas esse é o ponto. Mas a raiva é uma aprendizagem que a Nojinho traz pra gente no Divertidamente 1. A raiva bem canalizada, ela é quem resolve o problema. Ela é motivadora. Ela é motivadora. A tristeza e a alegria estão presas pra fora da sala de comando no 1, lembra? Aí elas fazem toda aquela saga e conseguem chegar, só que elas não têm como entrar. E aí, o que a Nojinho faz? Ela começa a provocar a raiva, que ele começa a soltar o foguinho, ela se protege, porque afinal de contas ela é a Nojinho, que a função dela é ficar também longe. Desprezar aquilo que vai fazer mal para ela. Ela se protege, ela pega a raiva, direciona para o lugar e faz um furo no vidro da sala de comando e consegue trazer a alegria e a tristeza de volta. Então, a raiva é a ação, é ela que chama a pochete, a hora que eles estão lá no mar de memórias ruins, e eles precisam sair dali para voltar para a sala de comando, e aí a raiva tem essa ideia, e chama a pochete, mas quem ação, entra na sala de comando é a tristeza, né? Que fica... Porque, ótimo, já tô adorando que você tá puxando esse gancho. Eu assisti o filme, Marina. Então, eu assisti com você. Comigo. A gente estava juntos. A gente estava juntos, na sessão das 2h, quando estreou numa quinta-feira. Gente, agora pausa, não é incrível? O quê? 2 mães, 2h na sessão do filme, sozinhas. Tipo sextou, era quintou, só que tá na versão criança. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo no controle da minha ansiedade, com Regiane Alves, a controlar. Vou fazer psicologia depois daqui. Vai ser minha coach. O quê? Tô ajudando o quê? O quê? Tô ajudando o quê mesmo? Fala. Amiga, qual que é a função da tristeza? Porque ela entra que ela lá. Fica lá, na sala de comando. A função da tristeza... Gente, atenção, ouvintes do podcast. Pode isso, mãe. A tristeza tem uma função primordial na vida do ser humano. E que a gente, por não dar conta de ver os nossos filhos tristes, a gente quer acabar com a tristeza. Uma vez eu fiz um trabalho muito cuidadoso com crianças, adolescentes e adultos durante algumas semanas, e eu perguntava para eles, o que você faz quando você fica triste? Desde a criança de 3 anos que vinha me responder, jogo a tristeza pela janela, falo para ela ir embora porque eu sou alegre e não quero ficar triste, até o adulto que me diz, saio logo para tomar uma cerveja com as amigas, não, eu mando ela embora, porque a gente aprende a mandar a tristeza embora.
Sim. Só que a função biológica da tristeza, lembra que eu acabei de falar, né? A emoção é uma reorganização da nossa biologia, do nosso funcionamento fisiológico. Se você que está me ouvindo aqui é professor, é educador, tem um interesse em ir a fundo nisso, leia Humberto Maturana, Antônio Damasio. Humberto Maturana é um biólogo chileno que tem um livro lindo sobre a linguagem e as emoções na educação e na política. E ele fala sobre esse lugar que é a gente entender qual que é a biologia da coisa, para a gente não ficar negando algo que vai adoecer a gente. A biologia humana, ela precisa da tristeza para pensar. Você falou isso, já se falou dele para mim. Do Maturana, né? Então, quando ela fica na sala de comando, no Divertidamente 2, ela resolve vários problemas, porque ela pensa. Então, por exemplo, ela pega o celular do Tédio na hora que ele tá dormindo e é com ele que ela consegue mexer que na sala de comando. Né? Ela vai pro quartinho. Exatamente, ela ajuda a gente a acessar. No Divertidamente 1, a Riley tá tentando. Ela tá tentando ficar bem com a história da mudança e não tá dando certo. E a tristeza não chega porque a mãe não deixa. A gente precisa de você. Tem uma hora que ela tá no sótão, ali no quarto novo, tentando se conformar com aquilo e não vai. E até que ela foge de casa. E quando ela tá dentro do ônibus, o que ela faz? Ela chora. E quando ela chora, cai a ficha dela. Do que ela tá fazendo, ela pede pro motorista parar, ela toma consciência, a função da tristeza é trazer consciência, reflexão, e ela vai embora. Quando você fica triste, amiga, eu chego aqui, você tá aí, toda animada com o podcast, aí eu chego aqui e te dou uma notícia triste, o que teu corpo vai fazer? Vai cair. Porque a gente não precisa de força física quando a gente tá triste. Ao contrário da raiva, ao contrário do medo, que manda fluxo sanguíneo pra periferia, pra gente correr, né? Pra gente levantar. Tem aquela história da mãe que levantou o carro pra salvar a criança. E aí, como que você fez isso? Não tem força pra isso. Não sabe, né? Sem a raiva no corpo, não tem. Mas, amiga, uma criança, ou somente na época dos adolescentes, assim, que a tristeza fica muito instaurada. Ela existe um tempo para isso? Uma medida? Porque, por exemplo, você falando agora, eu estava pensando em mim, né? Quando eu fico triste, eu sou a pessoa que eu dou uma isolada. Porque realmente eu tô nessa fase de pensar. Nossa, o que foi? Por que eu tô triste? O que eu tô sentindo? Qual é o movimento que eu vou sair dessa tristeza? Ela tem um tempo. Mas qual é esse tempo para uma mãe, assim, uma mãe que tá ouvindo a gente, falar, sei lá, criança, às vezes, lembrando dos meus filhos, a tristeza ela é meio rápida, assim, numa criança, né? Ela não... Né? Ela resolve mais rápido, parece. Agora, num adolescente, às vezes ela tem um tempo maior, né? Porque eu tô perguntando até que ponto isso já não vai passar por uma depressão... Vou te explicar. O que você tem de experiência, assim, que você pudesse falar? Por que a tristeza na criança, ela dura menos tempo? Justamente aquilo que eu estava explicando do Kendall, da diferença da tristeza, da emoção e do sentimento. A emoção é o que acontece enquanto está acontecendo. Então, a gente sente aquilo é uma onda que vem e passa, ela tem uma duração que na criança é menor do que no adulto. Se a gente deixar ela chegar, ela vai embora. A melhor forma de deixar a tristeza embora é deixar ela chegar. Recebe. Cumprir a sua função de reflexão, fazer esse isolamento, deixar o corpo quietinho e ela vai fazer você pensar e ela vai passar naturalmente. Porque se a gente fica bloqueando, ela vai ficando reprimida e aí sim, ela pode sair da régua e virar uma depressão, uma tristeza que não foi elaborada, que não cumpriu a sua função ou que, claro, a nível patológico, né, ela interferiu em receptores de neurotransmissores que precisariam ser ali, precisariam existir na nossa circuitaria neural e que não estão existindo, ela vai virar patologia. Para uma mãe, qual que é essa medida, né? Entendi que a tristeza veio, é a emoção, é a onda, passou. Agora vamos para o sentimento da tristeza, que é o que o sentimento? Pensar sobre o que eu senti. Falar sobre o que eu senti, elaborar sobre aquilo. E ainda assim, isso está durando 2 dias, 3 dias, 1 semana, essa criança não quer mais sair da cama, essa criança não está comendo, essa criança está interferindo no dia a dia dela, é hora de eu buscar ajuda. Porque a tristeza, ela é natural, contanto que ela não atrapalhe. Qual que é a régua das emoções, né? Para eu saber que a emoção está dentro da régua. É quando ela não está atrapalhando, interferindo no meu dia a dia. Ou seja, apesar da tristeza, essa criança está indo para a escola.
Apesar da tristeza, essa criança está se alimentando. Então, eu tô ali com a emoção cumprindo a sua função e tá tudo bem. Quando isso começa a interferir no dia a dia, é um alerta para as mães buscarem ajuda. Sim. Por que na criança aparece, às vezes as mães chegam para mim e falam assim, eu acho que meu filho é bipolar. Porque ele fica e de repente passa a emoção e ele volta muito como rápido, se nada... eles resolvem muito rápido. Porque o desenvolvimento cognitivo deles ainda é muito imaturo. Então eles não passam tanto para a ordem do sentimento. Eles não ficam pensando sobre o que sentiram. Eles sentem, a onda passa e eles voltam para brincar, voltam para a vida. Eles não ficam no lugar que a gente fica, que é o processamento semântico, o processamento cognitivo sobre aquilo que eu senti. E a gente fica. Não, amiga, mas então, você não acha que... Mas é fácil da gente falar com a amiga também, né? Tem aquilo, quanto mais você fala, mais você elabora. Porque às vezes a amiga tá ali, não importa muito a opinião, porque talvez você já saiba a opinião, você já sabe o que você quer falar, mas você fica... Falar ajuda muito, né? Às vezes tem amiga que fala, você tá falando o mesmo assunto, eu não aguento mais. Fala, não, mas é porque eu tô elaborando essa sensação. Agora tem eu tive agora um flash, assim, da minha vida, quando o Antônio era muito pequenininho, teve um dia, um feriado, a gente passando juntos, assim, com uma amiga, e aí o Antônio foi brigar, mas brigou assim, ó, de fechar a mão, assim, de bater, a gente, todo mundo separou, e aí quando eu separei, aí o Antônio falava, né, ele tinha uma coisa, tô triste, ele sempre falava, tô triste, aí quando a gente viajou uma vez pra Europa, a gente falou, agora a gente vai ensinar você, né, je suis triste, ele falava, aí, que eu tô desolada, assim, né, aí, nesse dia que ele brigou, eu chamei, eu falei, o que aconteceu? Por que você bateu? Ele, não, porque eu tô com muita raiva. Mas qual o motivo da raiva? Não, porque ele não brinca comigo. Desde não sei quando que ele já não brincava. E aí ele foi pra cima. Aí foi o grande momento que eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, filho, a gente não mora dentro da sua cabeça. Nem eu, nem ele. Como é que ele vai saber? Eu perguntei, você falou isso pra ele? Não! Tipo assim, meu amigo tem que saber que eu estou sentindo isso. Perfeito. E eu falei, filho, não tem como. Eu sou uma pessoa, você é outra, eu penso uma coisa, você pensa outra. Se você não fala isso pra ele... E aí a gente chamou o amiguinho, o Antônio conseguiu verbalizar que queria, e o amiguinho falou pra ele, mas você nunca me falou. Por que você não me falou? Então foi um momento que ele achava que a gente estava dentro da cabeça dele o tempo inteiro. Então isso foi uma das coisas que eu comecei a ensinar que foi ótimo, assim, acho que foi o primeiro insight assim, sobre as emoções, assim, que eu consegui falar, filho, tem que falar o que você está sentindo. Sim. Mas às vezes eles não conseguem, porque eu só estou te contando esse exemplo, por exemplo, o que nesse caso o Antônio sentiu? Foi uma raiva reprimida? Foi uma tristeza reprimida? O que foi? Porque ele ficou muito tempo com isso. Não, é maravilhoso, porque o que você fez foi entregar para ele o que fazer com aquilo que ele estava sentindo. Então vamos entender uma coisa aqui, e o Divertidamente ajuda muito a gente a entender isso. Essa sua história é perfeita para a gente entender isso. Uma coisa é a emoção, a outra coisa é a ação. Então, lembra que a emoção, ela é uma resposta biológica. Sim. Ela é absolutamente incontrolável. Então, que foi que aconteceu ali, que aconteceu com ele. Fechou a mão e... Então, tudo bem sentir raiva? Tudo bem sentir raiva. Não tá tudo bem? Bater. Sim. Tá. Então, a mamãe vai te dar uma ideia do que é que você pode fazer quando a raiva vier. Esse é um caminho tão importante, fundamental para a gente desenvolver uma vida emocionalmente saudável e que a gente acha que vem de fábrica. A gente olha para a criança e fala assim, mas você não pode bater quando você sente raiva. Tá, o que eu faço então? Com a minha raiva. Só que a criança muitas vezes ela não vai fazer essa pergunta. Então o que você fez é maravilhoso, porque você foi lá e falou, entendi, Antônio, você está com raiva. E quando você estiver sentindo isso, a gente vai entender por que você tá com raiva e o que você vai fazer com isso. Então, você deu pra ele o caminho das pedras. Porque, amiga, ao mesmo tempo eu fiquei muito assustada, porque ele ficou muito tempo. Não foi uma coisa de um momento. Foi de 2 vezes atrás que ele tinha encontrado com ele. Eu falei, meu Deus, essa criança ficou com isso na cabeça. Que nem um dia ele estava magoado por um comentário que eu fiz brincando, que eu não lembrava. Aí o pai dele falou, olha, você falou alguma coisa pro Antônio, com o Antônio... Aí eu falei, será? Fiz assim, né? E aí eu fui conversar com ele. Ele falou, realmente, eu fiquei... Você entende que ele guardou? Sim. É um processo, então, né? Olha que legal. Um processamento, assim, né? Do que ele estava sentindo ali. E o processamento é o quê? É pensar sobre. E isso para a criança é muito difícil. Imagina um iceberg.
né? Então, para cima da linha do oceano, a ponta do iceberg é aquilo que a gente faz, são os nossos comportamentos. Nesse caso, foi o Antônio batendo, tá? E daí, a pessoa que não não entendeu essa dinâmica e a sociedade ensinou a gente a só olhar resultado, então a gente só olha comportamento. Bateu. A meta. Tá. Só que o que é que tá por trás desse bateu? Então, o comportamento, ele é só um sintoma. A causa, ela tá abaixo da linha do oceano. Então, ela é mais difícil de enxergar. Cabe a nós, adultos, fazer esse mergulho, sair da ideia de que a gente tem que educar o comportamento só, mas a gente tem que olhar o que é que tá causando ele, né? Então, você olhou, ele bateu. Peraí, que eu vou fazer esse mergulho, eu não vou ficar rasinho aqui na ponta do iceberg, só vendo o que meu filho fez e dizer para ele que ele não pode fazer isso, porque isso é violência, porque esse lugar não ensina um novo comportamento, só faz a criança acreditar que ela é inadequada, né? E aí ela começa a desenvolver essa crença, o que é extremamente perigoso. A gente vê no Divertidamente 2 o que acontece quando a gente começa a desenvolver crenças equivocadas, né? Que são as convicções lá do senso de si, que a gente vai falar sobre ele. Você faz um mergulho e você encontra o quê? Logo abaixo da linha do oceano. Aquilo que ele tá sentindo. Raiva. Pronto, identificou a raiva. Ó, adoro esse jogo aqui pra gente pensar sobre isso. Então, bota lá, ó, na cabecinha da Riley. Então, Antônio, filho, você bateu. Vamos ver por que você fez isso? Ah, porque você estava sentindo raiva. Aí identificou a emoção. Mais abaixo dessa linha do pensamento, da linha da emoção, lá no fundo do oceano, onde a água ela é bem mais turva e difícil de enxergar, estão as nossas crenças. Só que para criança, isso aqui é muito difícil de identificar. Precisa de um adulto fazer o que você fez. Filho, você estava com raiva porque ele não estava brincando com você. Então, qual é a crença que ele desenvolveu? Meu amigo não gosta de mim. Meu amigo não brinca comigo. Meu amigo não me percebeu, né? Isso me faz sentir raiva, isso me faz bater. Onde você mudou? Na crença. Então, vou lá falar pra ele. Então, não era sobre isso, era só porque o amigo não tava brincando com ele por qualquer outro motivo. O que fez ele sentir uma outra emoção, como, por exemplo, uma confiança, que fez com que ele não batesse mais, com que ele conversasse. Então, a gente muda na base, ali na crença. E o Divertidamente 2 faz isso muito bem. A gente pensar sobre né, aquilo que a gente está sentindo, e a Riley começa a encontrar alguns caminhos mais ajustados de ação, né? Porque no começo e essa fase da adolescência que mostra no filme é tão difícil, né? Para mim foi muito difícil. Assim, é um lugar que o adolescente, meu pai não entende, minha mãe não entende. Não tem. Eu não sei como foi para você. Mas pra mim, assim, era uma fase que eu era incompreendida. E eu já queria trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos, já fazia os comerciais e tudo. E aí eu lembro que eu queria ir pra vida logo. Eu queria fazer as coisas. E meus pais, acho que querendo controlar de alguma forma. E não conseguia, né? E a gente... E ao mesmo tempo a gente acha que sabe tudo. Gente, é muita prepotência pra idade, né? Mas, amiga, incrível isso. Isso também faz parte do processo de individuação, de formação da identidade. Sim. A gente tem no Divertidamente 2, a Riley não fica negando tudo que ela gostava antes. Né? Ela até usa de sarcasmo, da banda, né? ironia. Ai, negócio da banda. Não, claro que nessa roupa, imagina, esse negar daquilo que antes também formava a nossa identidade é um processo natural de crescimento, indica crescimento. Só pra gente tomar esse cuidado, né? Pra não ficar a mãe, o pai lá falando assim pra criança, nossa, mas você adorava isso, agora você não gosta mais, como se isso fosse um problema. Isso é natural do desenvolvimento. Ela tá buscando se perceber no mundo. E a família deixa de ser a socialização primeira. O que acontece com a Ilha da Família? Nossa, aquilo eu fiquei com uma dor. Você não ficou? Na hora que olhou aquela família pequenininha. Não, porque é natural. É natural. A gente vai começar a ser a socialização secundária da criança. E o que vai ser a primeira? Os amigos, os pares, né? A escola. Então, isso é comum, muito importante. Né? E é comum, né? É como se fosse esse desprendimento, assim, né? Deixa a família ali, que é a base. E deixa ir pra vida. E o bacana é que esse processo de negar um pouco essa base lá da infância é natural
do desenvolvimento, indica um caminho de desenvolvimento saudável, só que tem uma medida, né? Porque aquilo que são as crenças também que foram construídas ali, elas podem se subverter um pouco, mas se essa base foi construída de maneira autêntica, de maneira sólida, aliás, a autenticidade para mim é a palavra do Divertidamente 2. Autenticidade. Porque a gente não pode impedir a Riley de ser quem ela é. Sim. Ela só realmente se encontra quando ela é constituída de um senso de si diverso, onde todas as emoções se abraçam e tem espaço. Enquanto ela tá com aquele senso de si todo bonitinho e redondinho, que a alegria construiu, reprimindo todas as memórias ruins, ela eu sou boa, eu sou bacana, eu sou uma boa amiga, eu não fico triste, ela é poliana, ela tá em sofrimento. Mas naquela parte do filme que ela quer pertencer a outro grupo, isso tem a ver com pertencimento, certo? Tem. Desajustado, né? Porque aquilo que acontece com a Riley no Divertidamente 2... Ela tá deixando de ser quem ela realmente é para pertencer a outro grupo. Isso é confuso. E é uma coisa muito comum de acontecer. É uma coisa muito comum. Muito comum. A essa medida que a gente tem que ter essa clareza. Porque, assim, eu tenho uma preocupação que as pessoas olham a Riley no Divertidamente 2 e falam, então tá bom, é assim a adolescência. Então isso justifica esses comportamentos que meu filho tá tendo aqui dentro de casa, de rebeldia, de me destratar. Não. Porque a Riley não é uma criança que cresceu num ambiente totalmente saudável. Né? Não é para esse desajuste, tanto que ela busca, ela não tá com o senso de si dela construído de maneira porque autêntica. Ainda não tem idade biológica para isso, ou sim? Não, porque houve um problema lá atrás. O que a alegria fez? Que foi a quebra de lugar, né? Que ela viajou. Ela teve aquela saída que não foi elaborada muito bem, né, amiga? A alegria no Divertidamente 1, ela faz o quê? Ela bota a tristeza dentro de um círculo, né? Lembra quando ela desenha o círculo de giz no chão e fala, fica aí, porque a Riley vai ser feliz. Aí ela prende o raiva num canto, ela prende a tristeza no outro, o medo, sai todo mundo daqui. Eu vou ficar sozinha nessa sala de comando porque a Riley vai ser feliz. Dá ruim. Ninguém pode ser feliz o tempo inteiro. A alegria também é uma onda, também é uma emoção que vem e passa. Então, a Riley, ela chega ali meio sem uma estrutura, sem uma base, tanto que vem a ansiedade, faz o que faz, constrói um novo senso de si também completamente adulterado, equivocado, porque ele é construído só a partir de memórias que a ansiedade decidiu deixar, e ela só consegue realmente ser uma pessoa... com bem-estar imperando, assim, né, de maneira geral, que aceita o desconforto e sabe lidar com ele, quando vem esse novo senso de si, que é composto por tudo. Então, no final do filme, ela chega no pré-adolescente que a gente quer ter, amiga. Essa é a meta. Essa é a meta. É aquele senso amiga, de si. porque é difícil, né? Por mais que você construa essa base e tudo, na hora que os filhos estão indo, te dá uma sensação de... Ai, eu li tanto sobre... É a mãe, né? Faz a cena da mãe, amiga. Não, tem a doutora Camila Mota, maravilhosa. Ela assistiu o nosso episódio. Ela veio comentar comigo. Ela falou, não, porque sabe que eu pensei muito. E a filha dela foi fazer um intercâmbio. E ela é nova, assim, tem uns 15 anos. E a outra filha... Aí uma foi fazer intercâmbio e a outra falou, mãe, vamos para São Paulo? Ela falou, então, mas mãe, eu quero ir sozinha. Ela falou que, de repente, as duas filhas foram. E ela falou, gente, por mais que... a gente educou, criou, tem confiança e tudo, mas na hora que vai, porque essa tal da adolescência, né? E calha bem no momento que a mulher começa a entrar na menopausa, então fica muito ruim pra mulher. Né, amiga? Fica ruim pra mulher, fica ruim. Tá porque ruim você não tá mais amiga. você não tem mais aquele amor daquela criança. O corpo da mulher tá numa transformação. Teoricamente, você tá encerrando um ciclo de reprodução, mas isso não quer dizer que você não possa produzir muito mais, né? Então fica muito confuso, né? Porque mesmo, é isso, não, por isso que eu fiquei tão emocionada na hora da Ilhazinha. Eu falei, a Ilhazinha é da família pequenininha. Mas eu acho que isso é um pouco que você falou, que ao mesmo tempo tem que acontecer, porque tem que amiga. ter outras relações. Esses dias o Gabriel tinha ido numa festa, eu tive que ficar com o Antônio e tal. Aí o pai ligou e falou, a gente só vai tomar ali um açaí e tal, eu já volto. Eu falei, tudo bem. Aí foi engraçado que o Gabriel chegou, sei lá, 10h30 da noite em casa. Eu, que isso, Gabriel? Isso são horas de chegar em casa? Ele riu, ele olhou pra mim. Eu falei, tá um baladeiro você brincando assim com ele. Mas pra mim foi engraçado. De repente, meu filho tava numa festa que eu não podia estar, porque eu tinha que estar com outro filho.
De repente ele saiu pra tomar já um açaí com o pai, com o amiguinho, e chegou tarde e ele rindo, assim, porque, tô chegando tarde, já tenho... E tinha um espaço que ele tava tomando conta, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu brinquei diante de uma situação, mas foi tipo, meu Deus, cadê o Gabriel que eu não tô chegando, sabe? Mas é engraçado que isso fala muito mais sobre a gente do que sobre eles, né? Porque é natural que aconteça isso com eles. Olha só, como você mesma falou, né? Na sua adolescência, você querendo fazer, querendo ir. Sair. Então, isso é o previsto, né? No desenvolvimento humano. O que acontece é que a gente começa a se ver num lugar do tal do ninho vazio, né? De se fazer desnecessário, até a página 2, porque a gente só desloca de lugar e tamanho, né? Porque a mãe é sempre a mãe. Não, deu ruim, vai ligar pra quem? Pra mãe. Isso, tomara, porque é isso que a gente quer, que eles corram pra gente, né? E não da gente, quando, né, pra querer encarar o mundo. Pra quando tiver problema, né? Pois é. Então, a gente também conseguir assumir que é um outro momento da vida e que tá tudo bem a gente ficar triste com isso. O que não tá tudo bem é a gente querer impedir esse desenvolvimento saudável da criança. Pelo nosso egoísmo, pelo nosso... Deixa ele aqui, fica ele aqui. Tem que se fazer desnecessária, porque isso é sinal de que a gente fez um bom trabalho lá atrás, né? Então, e tudo bem a gente sentir, tudo bem a gente se permitir essa dor, contanto que a gente saiba não deixar isso interferir no desenvolvimento natural, né? É bonito ouvir você falar sobre isso, amiga. Desse seu sentimento. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa sua fala. Tem muitas mães que passam por isso, assim, né? O limite de que, eu posso liberar, não, posso dar mais um pouquinho de liberdade, já vai, só quer saber dos amigos. Você sabe. Né? Tem uma medida, assim, é isso, é ter esse olhar, não sou mais tão necessária até a página 2, né? Daqui a pouco vão precisar de mim. Tem um clichêzão que é bem nessa idade da Riley, né? O Divertidamente 1 termina com as emoções ali, tudo bem, a sala de comando, a Riley está fazendo 12 anos. O que pode acontecer de errado? Né? Aí tem o botãozinho da puberdade ali, não sei se você lembra que a alegria fala assim... isso aí não deve ser nada de importante. Começa a pitar, né? E aí, tem esse clichê que a gente fala, um dia a porta do quarto vai fechar, né? Um dia vai bater. Sim. E tem uma coisa muito legal que aconteceu recentemente comigo, que de fato foi isso, né? A gente estava chegando em casa, a Maria estava calada, e aí, beleza, eu tô observando essa criança calada, não tô falando nada, estávamos os 4 no carro, aí subimos o elevador... E aí foi num fluxo natural, ela foi indo pro quarto dela e eu tava andando meio junto, assim, passaria pelo dela para ir pro meu, né? E aí, quando eu ouvi a porta do quarto, pá, fechou, que é aquilo que a gente sabe que vai acontecer, né? Só que quando eu olhei, eu tava do lado de dentro. Ela me puxou. Aí ela falou, senta aí que a gente precisa conversar. Nossa! Olha só, amiga, eu soltava fogos por dentro, porque eu falei, que bom, isso, né? Ela passou pra pré-adolescência, a porta do quarto fechou porque a privacidade é algo necessário nessa idade. E eu tava junto. Então, assim, essa escolha de fazer, mãe, eu quero dividir com você. Isso que tá difícil aqui agora que eu não estou entendendo, que é o que acontece com a Riley. Né? Você lembra que no Divertidamente 2, essa cena é fantástica. Eles vão com... Eles falam, esse botão tá quebrado. Vai um e põe a mão ali, a Riley tem um rompante. Que é justo essa cena da mãe. Que a mãe fala, eu me preparei pra esse momento. Você sabe o que fazer. Calma, vai dar tudo certo. E aí, a raiva fala... Tá quebrado, eu só encostei e ela já deu esse grito. E aí eles vão com um objeto bem longo, assim, não sei se você lembra. Lembro. Seguro, eles encostam e falam, não é possível, o menor dos toques e ela já tá reagindo desse tamanho de intensidade, né? Porque isso vai acontecer. Mas a gente consegue educar, e agora eu fecho essa fala do Tom, da atitude dele. A gente vai educar o que ela vai fazer com isso. Porque tem que tomar muito cuidado, que é assim, é adolescência, então eu vou aceitar que bateu a porta na minha cara, que gritou comigo, que me desrespeitou, que jogou as coisas. Não. Não é sobre validar a ação, é sobre validar a emoção. E ensinar ao lado dele, filho, tô aqui com você para passar por isso com você e te dar ideias e a gente pensar junto em o que fazer
com essa emoção quando ela chega, porque ela vai chegar. Teve um dia até agora, lembrei assim que eu fui perguntar alguma coisa pro Gabriel, ele tava no sofá, tava lá o celular dele, aí eu fui perguntar, ele respondeu meio grosseirinho assim. Aí eu falei, então tá, quando você perguntar pra mim sobre seus amigos, se eles podem vir aqui, a gente se fala, tá bom? Ai, não, mãe, vem aqui, não sei o que lá. Eu falei, não entendi, por que me respondeu assim? Eu dei um contragolpe numa situação. Ai, mãe, calma. E o pequenininho só olhando, né? O que tava acontecendo, porque também serve de exemplo pro outro, né? Muitas vezes nem tão bom exemplo. Aí... ele parou e pensou. Aí foi na hora que eu chamei e falei, olha só, não precisa falar assim comigo, eu só fiz uma pergunta realmente porque eu não sabia daquilo e tal e tal. Tem que ter paciência para explicar, entende? E principalmente nomear para ele, né? Assim, veio uma resposta grosseira, entendi, filho, você tá irritado. Sem ironia. Nomeando mesmo, entendi, filho. Como a gente diz assim, filho, isso aí que você tá sentindo é otite, é dor de ouvido. Por isso que tá fazendo essa... A gente não explica quando é físico, quando tem uma... né? Então, quando é emocional, a gente também precisa explicar, porque essa alfabetização não vem de fábrica. Então, filho, olha só, mamãe fez uma pergunta, eu entendi, você tá irritado, você tá chateado, e gritar com a mamãe não é uma opção. Você viu que aqui eu validei a emoção e eu tô orientando a ação. O que é que você pode fazer quando você ficar irritado? Você pode respirar, você pode beber um copo de água, você pode dizer, com licença, eu não estou em condição de conversar, se afastar da situação e voltar quando você estiver se sentindo legal. Esse limite não dá, de você gritar comigo dessa forma. Mamãe não grita com você, a mamãe te respeita, e é assim que eu quero ser tratada também. Ô Marina, e você acha bom... neste momento, assim, da criança argumentar e tal, e dar esse tempo, assim, falar, pensa um pouco sobre o que aconteceu aqui, de como você vai lidar, como é que a gente pode lidar com isso? Depende da idade da criança. Sim. Porque, lembra que eu falei que isso aqui tá lá no fundo do oceano? Então, a criança, ela não tem maturidade neurológica ainda para processar um pensamento que tá provocando uma emoção. Eu não sei por que eu tô com raiva. Aí vem a mãe e diz, será que é porque aconteceu isso, isso, isso? Então, a gente vai ajudar a criança a perceber a crença que ela que tá motivando essa emoção. Então, se a gente tá falando de uma criança de 3 anos, de 5 anos, o cantinho do pensamento é algo extremamente disfuncional e violento. Por quê? Só vai gerar na criança um sentimento de inadequação. Pensar é ruim. Pensar é ruim e de que eu não sou capaz de fazer as coisas de uma outra forma. E de que, quando eu erro, eu sou colocado em isolamento. Então, quando eu erro, minha mãe tá dizendo, sai de perto de mim. Sim. Falo que a gente tem que amar os nossos filhos falhos. A gente tem que amar os nossos filhos... Mas é difícil, amiga. É difícil porque, amiga. Às vezes você não quer... Não vou estourar, você respira 1000 vezes. Não vou estourar, não vou brigar, não vou gritar, não. A gente sente isso, aí é automático você fala, sai daqui agora, não tem como. Acontece que o vínculo que a gente quer ter na adolescência, ele é construído na infância. Então, se na infância, quando a criança erra, a gente diz, vai pro teu quarto pensar, quando você se acalmar, você volta, ele entendeu. Ok, quando eu faço coisa errada, não fica bom pra minha mãe e ela me coloca longe dela. Quando ele tiver 15 anos e fizer coisa errada, ele vai fazer o quê? Ele não vai correr pra você. Ele vai dizer... a pior coisa que pode acontecer é minha mãe ficar sabendo disso. Então, o cantinho do pensamento, ele é absolutamente disfuncional. O que é funcional? Filho, é o cantinho da calma. Então, a gente vai... Porque lembra? Vamos mudar do pensamento para a calma. Isso. Aí, deixou a emoção passar, agora estamos na ordem do sentimento. Agora a gente pode pensar sobre isso. Então, me acalmei, ensino estratégias de... regulação emocional para criança, e aí eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma palavra, né, que as pessoas falam, né? Autorregulação. Não, tem um nome, Desorganização emocional. Vamos se organizar. Isso, eu já ouvi falar muito. Vamos se organizar. Isso. Aí é automático, a criança já começa. Já volta. Porque isso... E é bom ter esse tempo de calmaria. Precisa. Para conversar, né? Precisa, porque na hora da emoção... a raiva dominando. Não existe a possibilidade do cognitivo, entendeu? Na hora da emoção, né, a hora desse disparo neurofisiológico, só existe a possibilidade de sentir e se acalmar. Como que aprende a fazer isso? Através da corregulação emocional. Não adianta chegar para a criança, e você que está aqui ouvindo a gente, não vai me deixar mentir, que todas as vezes que seu filho estava num rompante emocional, você chegou para ele e disse, calma, a situação piorou.
Claro que sim. Respira, não vou respirar. Por quê? Isso é calma. Respira. No momento em que você tá com o seu sistema nervoso completamente desorganizado... Deixa com mais raiva. Como é que faz isso, meu amor? Entendeu? É a mesma coisa que você chegar pra você no meio de um assalto, encostar do seu lado e falar assim, fica calma, é só um assalto. Você não vai ter condição de pensar sobre isso. Então, nessa hora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser a calma que eu desejo no meu filho. Porque ele vai fazer uso dos neurônios espelho para espelhar esse comportamento. Principalmente ele vai entender, eu tenho um foco de segurança aqui. Esse adulto sabe o que está acontecendo comigo. A pior coisa que a gente pode fazer nessa hora é virar para a criança e falar assim, o que está acontecendo? Cara, você que é o adulto, é você que tem que dizer para a criança o que está acontecendo. Filho, entendi, você está irritado. Você tá muito bravo. Nomear o que está acontecendo. Nem que a mãe depois se tranque no banheiro, chore. Isso, faz depois. Grite, faça qualquer coisa. Mas naquele momento é uma base, né? Isso que você tá falando, né? A mãe e o pai tem que ser a base daquela criança do que tá acontecendo naquele momento. Porque nós somos o único cérebro maduro dessa relação. Não dá para esperar que a criança facilite as coisas pra gente, que a criança se acalme, que a criança me ajude, né, assim, como é que é isso, gente? Amiga, você tá me falando agora, me veio uma lembrança tão boa, quando eles eram bebês, tinha uma coisa que eu li, assim, eu li em algum lugar, é muito legal, assim, né, quando você começa a curtir a maternidade, que na verdade tem muitas informações, muitas opiniões, mas eu acho que cada um tem que fazer o seu filtro e colher o que é bom. Importante. Mas uma vez, foi até a Michelle, assim, a babá, ela falou assim, uma coisa, ela falou assim, o seu bebê vai acordar às 7? Ela falou assim, acorda às 6, toma um banho, bota uma roupa, vai tomar um café. Quando ele acordar, você já tá pronta para esse filho. Aí eu falei, que estranho, vou perder uma hora, né? Não. Aí um dia eu fiz. Eu falei, nossa, deu certo. Porque eu tinha feito já as minhas necessidades ali. E depois, uma vez eu li falando assim, a emoção que a mãe tá, a emoção passa pro filho. E é um fato até hoje, com 10 anos, às vezes você tá irritada, você fala, ai, não deu certo, não preciso responder isso. Oi, fala! Tem um tom de voz errado, né? Tem uma energia que vai errada. E aí a criança vê que você já não tá ali, aí quando acontece comigo, até hoje eu falo, não, para, calma. Aí eu saio, dou um segundo para resolver, tipo, não deixa o telefone ali do lado, vamos falar, sabe? Vamos focar, vamos estar aqui presente. É isso. E é a tua emoção que passa muito, a criança responde. É o tal são esponjas, né? Da emoção, da energia que rola do lado. Então, eu acho muito isso, assim, policiar, assim, qual é a sua emoção, né? Você tá triste, ou de repente, às vezes tá tão triste que você não quer ficar ali, porque talvez você não queira passar para aquela criança naquele momento, né? Eu acho que é a gente se perceber, né? Porque às vezes a gente fica tão, assim, olhando a criança, mas esquece de que aí tem a ver com autocuidado, né? O autocuidado da mãe, o autocuidado do pai, realmente, né? Mamãe... É o que o pediatra fala, né? Mamãe feliz, filho saudável. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu percebo muito, amiga. Assim, se eu tô irritada, acaba passando. Se eu tô calma, né? Numa situação ali, um problemaço do lápis que deu errado. É o lápis que tinha que estar, não tava na lição e tal. Vamos levar outro lápis, Antônio, hoje? Amanhã você vai achar o seu lápis, né? Começar a dar ali alternativas para tirar uma coisa de um foco que aquilo vira uma coisa central ali da conversa, né? É isso, amiga. E não tem como a gente educar um filho sem a gente se reeducar antes. Não tem. Mas filho vem pra isso, né? Pra gente melhorar enquanto... E aí, se a gente achar que vai funcionar a lógica do eu te digo o que fazer, mas eu não faço isso comigo, né? Mas eu não sou esse modelo... e eu acho que o Divertidamente deixa tão claro isso. Por que a Riley tá tão desorganizada no 1? Porque a mãe e o pai estão também. A mudança é difícil para eles também. Também, na hora que eles deixam eles ali, tchau! Então tá, aproveita que ela chega lá no negócio de férias, né? Exato. Aí eu falo, nossa, que difícil isso, né? Dos pais deixarem. Será que ela vai ficar bem? Será que ela vai se comportar? Será que ela vai aparecer? E aí, como isso que você falou, né? Se eu jogo para mim o lugar do autocuidado, como é que eu, estando desorganizada emocionalmente, sem paciência, posso acolher a raiva de uma criança? Não existe essa possibilidade. Então, assim, às vezes é melhor dizer para a criança,
né? Você falou, às vezes eu tô ali com uma tristeza, mas eu tenho que dar conta. Não é pra gente ser Mulher Maravilha, não. Porque a gente tem que descer do pedestal da mãe perfeita, da mãe que tá sempre bem, e a gente nomeia pra criança também o que a gente tá sentindo, a gente naturaliza isso. Então, meu amor, a mamãe tá triste, tá acontecendo uma coisa na vida da mamãe que tá deixando a mamãe triste. Não é sobre você, não é você que tá causando isso, porque a criança tem essa tendência a trazer pra ela a responsabilidade disso. E tá tudo bem ficar triste. A mamãe tá aqui com você hoje com a tristeza. Aproveita e fala, a tristeza tá me ajudando a pensar. É essa a função dela, que aliás eu não acabei de falar as funções, né? Isso é muito importante pra gente aprender, que tá claro lá no filme e que vamos deixar claro pra todo mundo aqui se alguém não pegou isso. Então a função da raiva é agir. É ela que não deixa a alegria desistir. É ela que chama a pochete, é ela que resolve. A função do medo, proteger. Alerta, a proteção, né? Isso, aliás, lá no Divertidamente 2, é importante já só puxar esse gancho que a gente ainda não falou dela, da ansiedade. Opa! O medo, ele é da família, né? A ansiedade é da família do medo, né? Então, muitas vezes... Olha lá, Marina, 3x4, do olha passaporte. Não aguento você, a Rejane. Mas a ansiedade... Não é igual, gente, até a cor dos olhos. Olha lá para as mulheres, para quem está assistindo a gente. Olha que belezinha. Magrinha ela. Magrinha. Só não tem nariz, né? Que ela não respira. Nariz eu tenho e respiro. Mas a ansiedade, ela é muito bacana. Porque se a gente... Ansiedade? Ela é muito bacana, Ai, para. amiga. Ela não é uma vilã... se a gente souber qual é a função dela. Todas as emoções, assim como a raiva, entende? A gente precisa sair do lugar de que a gente é aquilo que a gente sente. Entende? Tem um filósofo lá do século XVII, Spinoza, que eu adoro. O homem tá lá gritando, desde o século XVII, uma parada que a gente não conseguiu aprender ainda. Ele diz, nós somos nada além da possibilidade de afetar e ser afetado por aquilo que a gente sente. Ou seja, você não é o que você sente, você é a possibilidade de sentir. Então, numa outra analogia, né, eu posso aqui citar o Renato Caminha, a Marina Guzmão, que são psicólogos que trazem essa analogia de uma maneira super bacana, que imagina que você é o barco e a emoção são as ondas. Então, você tá navegando e você não é agressivo porque você sentiu raiva. Você não é fracote, covarde porque você sentiu medo. Você é a possibilidade de sentir todas as coisas, reagir a elas e elas passam e você continua sendo você. Você sabe, né, amiga? Eu sou praticante de yoga já há uns bons anos, digamos mais de 20 anos. E numa das meditações, assim, tem uma coisa que é maravilhosa. Ela fala, somos uma partícula de todo o universo. E que você nunca é a emoção, né? Não. Quando você medita, é você ficar atento ao que está acontecendo, né? Você tem que ter a consciência do que está passando. Então, todas as emoções ou todos os pensamentos, eles vêm como uma onda e eles passam, porque o objetivo da yoga é o ponto de equilíbrio. Né? Então, você nem ficar tão feliz, nem tão triste, não com tanta raiva, não com tanto medo. É você achar um ponto e saber que isso você... Quando eu falei, né, com as crianças aqui, eu falei, isso a gente tem controle, né? Peraí, do que eu penso, né? Sim. Não, isso eu não vou ficar nesse pensamento, eu vou embora. Sim. Né? Claro, emoção a gente não controla, né? Pensamento a gente muda. Mas o pensamento a gente muda. E é muito bacana isso, né? Porque quanto tempo já não existe essa filosofia, né? Amiga. Quanto tempo já não existe essa meditação, né? Então, você não é o que você está sentindo ali naquele momento, né? É muito bom. Para onde que a gente está indo que a gente não está aprendendo isso para levar isso para a prática, entende? Na educação direta dos nossos filhos. Acho que tem uma importância, e por isso o sucesso desses filmes, que é disso entrar dentro das casas, nas diferentes realidades sociais, culturais, e dizer, olha, isso importa. Sim. Precisamos falar sobre as emoções, ainda sobre mais os pensamentos. Quando você tem um medo que te paralisa, né? O medo que te paralisa é o pânico, né? Quando ela dá uma bugada lá. Quando ela tem a crise. Ela tem uma crise, né? Aquilo seria um
um pânico que paralisa, né? Saiu da régua. É a tristeza fora da régua que virou a depressão. Sim. Então, o medo fora da régua. Por isso que eu falo, a ansiedade, ela é da família do medo, porque ela tem uma função também protetiva. Só que quando ela assume o controle, faz o que ela fez, reprime, bota todas as outras no potinho, coloca tédio, vergonha, inveja a serviço dela e ela no comando, a gente tem um problema. Porque a gente começa a ter aquela cena que a ansiedade começa a receber as projeções de futuro, você percebe que elas chegam todas negativas? Sim. Todos os pensamentos, todas as projeções de futuro que a ansiedade faz, que os bonequinhos manipuláveis estão ali fazendo para ela, entregando, eles são negativos. Porque então, são cenários horríveis. Porque eles vêm de um lugar desregulado da ansiedade. Sim. O que é alegria quando ela chega lá, que ela fala assim, laranja? O que tá acontecendo ali? Vou ali. Ela faz o oposto, ela continua, a gente continua com o problema, porque ela inverte só o comando, mas continua único, e não pode ser único. A gente não é feito de uma emoção só. Então, o que a alegria fora da régua faz? Se a ansiedade começa a fazer projeções de futuro catastróficos, sim. A alegria... Que aí, né, amiga, são os nossos pensamentos, né? Que aí eu acredito no... O que a gente emana para o universo é o que volta. Se você pensa coisas boas, se você nutre bons sentimentos, não tem isso. Tem assim, isso. Eu acho que é automático, né? Tem gente que fala, porque para você é tão fácil. Não. Eu falo, é fácil porque eu só penso em coisas boas. Que é um cuidado para que tenho. você... Mas você faz isso de uma maneira muito consciente, né, amiga? Que você falou da yoga. Mas são hábitos, né? Hábitos que eu falo, hábitos positivos. Então, sento para comer ali, almoço, um café da manhã, uma atividade física. Tem um autocuidado ali, né? Sim. Uma meditação. Mas quando eu falo positivo... Tem um... positivo não, consciente, porque você, e eu posso dizer isso porque eu te conheço, se permite sentir as emoções desconfortáveis também. Sim. Porque quando a pessoa entra nesse modo de positividade, só positividade, cai no que a alegria faz quando ela começa a gritar pra galera que tá lá mandando. Não, e ela fala assim, vamos mandar só coisa positiva. É a positividade tóxica. São esses extremos, a ansiedade fazendo cenários catastróficos e a alegria fazendo a positividade tóxica, que é assim... Eu vou porque tudo vai dar certo e eu só penso nisso e é tudo só positivo o tempo inteiro. Pelo menos, eu fui assaltada, mas pelo menos ficaram os dedos, levaram os anéis. Esse lugar, muitas vezes, não dá vazão para emoções desconfortáveis que precisam chegar. Por isso, o ponto do equilíbrio é tão importante. Exatamente. Gente. Vamos cuidar da nossa mente. Exatamente. Não é? Então, é nenhum e nem outro. É como é que a gente vai permitir que, quando o senso de si autêntico chega. E aí... que é quando todas elas se abraçam, né? E aí forma aquele senso de si que você não consegue dar uma cara para aquele totem novo, né? Ele é todo composto de várias cores e várias formas, porque é isso que o ser humano é. Complexo. Então, eu me reconheço no lugar do egoísmo, ao mesmo tempo que eu me reconheço no lugar da generosidade, e eu vou, a partir dessa consciência, buscando onde eu quero operar. Mas não é negar, sabe? Tipo, Dr. Jekyll and Hyde. Ninguém é só bom, ninguém é só ruim, não existe isso. Ninguém é só positivo, só negativo. Sim. Né? Então, a importância de achar esse lugar. Vou acabar aqui, ó. Qual a função do nojo? Nojo, desde pequenininho. Quando a criança começa a comer e fala, não quero. Que é um senso muito bacana que a criança começa a ter pelas suas escolhas. Já começa a escolher, né? Não é uma coisa ruim, né? Isso foi você que me ensinou. E ter nojo não é uma coisa ruim para a criança. Falar, essa criança não quer comer nada, tem nojo disso, nojo daquilo, mas pode ser bom. Porque ela está criando um limite para ela. Exatamente. Isso é muito bom. E é muito inteligente, isso eu tenho certeza que o roteirista perguntou pro Paul Ekman, e aí, na boca de quem que eu coloco essa fala, né? Porque é a Nojinho, no Divertidamente 2, que diz... porque vou voltar aqui um tiquinho. A alegria faz o quê? Ela pega todas as memórias ruins da Riley
E ela diz assim, o que presta fica, o que não presta chispa. Que ela cria aquele tubo de super proteção da Riley. Ou seja, para Riley ser feliz, ela não pode lembrar das coisas ruins que aconteceram na vida dela. Até um recurso super legal para trabalhar com a criança em casa. Ó. As lembranças que eu quero esquecer, né? Então, eu quero esquecer do dia na escola que todo mundo riu de mim. Ou que... aconteceu de eu não ir muito bem numa prova. Aí a Nojinho vai lá e diz, quando eles estão, lembra essa parte do Divertidamente 2, eles estão na montanha de memórias ruins, o Raiva chama a pochete, pega as dinamites, eles vão explodir aquilo para surfar uma onda de memórias ruins e ir parar lá na sala de comando de novo. E aí a Alegria diz assim, mas essas memórias ruins não podem chegar na Riley. E a Nojinho fala, como fazer com que memórias ruins não criem convicções equivocadas? Fazendo o que você fez com o Tom. Ajudando a elaborar. Então, eu não posso deixar de pensar que eu fui mal numa prova. Eu quero esquecer que eu tirei 0 na prova. Não, eu preciso atribuir uma crença que me ajude numa próxima a respeito dessa memória que foi desconfortável, que eu senti tristeza por ter ido mal na prova. Então, qual crença pode vir dessa memória? Eu posso, por exemplo, pensar, na próxima, eu vou me dedicar mais e eu vou estudar. Ao invés de não acessar, a gente precisa aprender com o desconforto dessas memórias e não fazer o que a Alegria tenta fazer, que ela adulta. Eu falo que a nossa sociedade tem mais adulterados do que adultos. Que a gente vai reprimindo tudo na infância por todas aquelas frases que você falou, que são heranças. Não, e você falando, eu tava aqui lembrando, assim, pra mim era muito difícil, não sei se você teve isso, assim, sentir tristeza. Era isso, assim, era como se, não posso sentir tristeza, não posso. E às vezes eu me sentia muito triste, né? Por isso que eu acho que é uma escolha, assim, todo mundo fala, você é uma pessoa muito alegre, é uma escolha mesmo, porque acho que eu já fui pro outro lado. Falei, se eu ficar aqui vai ser pior, vai ser ruim, então eu vou escolher o outro ponto, assim, sabe? Mas eu lembro que o desconforto é ruim de lidar. É claro. Agora, ele vem comunicar coisas. Por trás do desconforto tem aprendizagem. Vamos lembrar do Rubem Alves. Ostra feliz não faz pérola. Sim. Não é que a gente vai causar sofrimento e frustração na vida dos nossos filhos. Mas é a dor, mas é a dor de... esse aí é em branco, porque é justamente pra gente preencher com a criança, né? Mas é a dor que educa. Sim. Porque ela vai acontecer na vida. E se a gente não permite isso acontecer na infância, porque a nossa dor de ver nosso filho doer é insuportável, porque a gente não sabe. A gente quer proteger, e a gente quer se proteger. Quando a gente faz isso, amiga, é uma atitude egoísta. A gente não quer, no fundo, proteger os nossos filhos da dor. A gente quer se proteger dessa dor insuportável que é ver um filho doer. Só que é nesse momento que ele vai encontrar a força dele. É nesse momento que ele vai entender sobre resiliência, sobre autoconfiança, sobre força interior, que ele vai entender que a dor passa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente está com tantos casos e crescentes cada vez mais de automutilação e depressão, ideação suicida na adolescência, porque eles estão sendo privados de sentir na infância. Chega a tristeza, vem alguém e tira. Chega a raiva, vem alguém e não pode sentir. Mas tem uma anestesia, né, desse digital também, né? Dá uma anestesiada na gente o tempo todo. Não vou pensar nisso, não vou colocar minha cabeça para outro lugar. Marina Elias, qual foi sua emoção mais desconfortável? Se você lembrando a sua adolescência, sei lá, um período da sua vida. Situação, você fala? Sua, assim, né? Ou sua. Emoção. Situação. Sua, assim, que você fala. Por exemplo, eu falei agora, né? Que eu não sabia lidar muito com a tristeza. A tristeza pra mim era pesada demais, porque até chegar ao ponto de equilíbrio, eu acho que eu também tinha... Ou eu era muito alegre, ou também a tristeza era muito forte. É uma coisa que sempre me deixou muito desconfortável, que eu acredito que de uns 10 anos para cá eu venho trabalhando assim muito fortemente sobre isso, é que eu tinha um lugar de justificativa toda vez que uma crítica aparecia. Então, em relação ao trabalho como atriz. A tudo. Como pessoa, como profissional. Então, qualquer crítica tinha algo que rebatia, assim. Tinha justificativa. Não, é porque eu sou assim. Não, é porque esse é meu modo. Não, porque... E eu não ouvia, não recebia. Te incomodava, então era um incômodo. E me incomodava depois, não era nem na hora. Porque depois eu falava, mas
poxa, eu podia crescer com isso. Por que que eu preciso ser perfeita? Por que que eu preciso dar conta? Por que que eu preciso equilibrar todos os pratinhos? Então, acho que uma emoção muito desconfortável para mim era essa, assim, da vulnerabilidade. Eu não gostava de me sentir vulnerável. E isso fala muito sobre a minha infância, sobre o lugar que a Marina ocupava nessa relação de 3 irmãos, dentro dessa família. A filha do meio, Essa aqui né, assim, que é sempre com a melhor das intenções, né? De novo, digo e repito, os nossos pais sempre fazem o melhor. Sempre o melhor que puderam, sempre. É tirar do lugar de culpa, né? E também tirar do pedestal. A gente precisa tirar os nossos pais dos pedestal, porque eles são humanos. Então, sempre eu cresci com esse lugar, assim, de... A Marina muito boazinha, a Marina aceita. Não, essa aqui, a Marina... Não, pergunta pra ela, fala com ela. Tá, e onde ela erra? Onde ela pode escorregar? Errar. Então, assim, por isso que eu falo que a Brené Brown me salva muito nesse... Ela é maravilhosa, gente. Aliás, tem um documentário dela no Netflix também. É uma TED Talk. Que é uma TED, né? Muito legal, que é baseado no livro dela. Vale muito a pena. A coragem de ser imperfeito. É engraçado, eu tinha essa questão de ouvir... imagina, né? Muito crítica. Aí, de repente, estava ali fazendo uma cena e eu pensava, nossa, porque essa cena poderia ter feito isso. Aí o diretor chegava e falava, não, já sei, é pra fazer isso, né? Eu não deixava nem fazer, tipo, a ansiedade era tanta. Não, já entendi. Ele, não, vou fazer, calma que eu vou fazer de novo. Então, tem essa autocobrança também, né? Nossa, eu preciso melhorar, preciso ser perfeito, preciso isso, preciso... Agora, a ansiedade, né? Até eu tava falando isso, que ela não é uma vilã, porque ela é da família do medo, e o medo, a função do medo é a proteção. Eu sempre ouvi isso, desde criança. Marina é muito ansiosa. Então, opa, desde sempre. Ansiedade. A Marina, ansiedade. Então, a coisa de fazer tudo, de fazer muitas coisas. Isso ela faz, gente. Eu tenho que comentar. Isso é verdadeiramente real. Minha mãe teve uma sabedoria muito grande, que foi de nunca querer tirar isso de mim, porque isso... a gente te produz, né? Você faz acontecer. E me protege. O problema é quando ela sai da régua, porque a ansiedade, ao fazer projeções de futuro, ela protege a gente. Então, se eu vou dar uma palestra semana que vem, e a palestra, ela tem aquele, por exemplo, isso é uma situação real, que já aconteceu um tempo atrás. Eu fui fechar um evento que era sobre inteligência artificial e tecnologia no ambiente corporativo, e aí, então, eles ficaram ali uma semana falando sobre inteligência artificial, tecnologia, e eles me chamaram para falar sobre humanidades, para fechar aquela semana. Então, aqueles engravatados todos ali, e eu tinha que, em 20 minutos, e esse é um desafio para mim, então, em 20 minutos, você vai dar esse recado. Aí, ansiedade. 20 minutos. Eu já tinha sido comunicada que ia ter aquele cronômetro ali, contagem regressiva. Se eu não tenho ansiedade em relação a isso, eu não me protejo disso. Então, o que eu fiz? Treinei. Qual a projeção de futuro catastrófica? O cronômetro está em 30 segundos, você não acabou de falar. Entendi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensaiar, eu vou treinar, vou me preparar para isso. Eu vou apresentar para um, para outro, vou fazer sozinha. Porque a questão do tempo sempre foi uma questão para mim. Sim. Então, é por isso que o autoconhecimento é a base da educação socioemocional. Sim. Preciso saber que eu, desde pequena, extrapolo o tempo, que eu não vou fazer essa síntese. Então, eu sempre pensei isso, assim, quando a gente tem um pouco de medo é bom, porque o medo também faz ir, né? Que nem a gente, temporada, amiga, outro avião, será que tem um problema? Mas calma, Marina, já tá tudo esgotado, vambora, a gente tem que, né? Ao mesmo tempo vai, aí alguém fala, você anda tanto de avião, você não tem medo? Eu falo, não dá pra ter medo, porque primeiro que eu tô indo fazer uma coisa que eu gosto, depois que eu quero voltar pra casa, porque meus filhos estão em casa me esperando, não tem isso? Então tem esse medo que te motiva também, né? E tem esse medo que é horrível, que é esse medo que te paralisa, que mobiliza, que é também essa ansiedade, que você não consegue sair do lugar, não né? Pode sair da régua. Essa é a questão, entende? Eu tô trabalhando com uma criança agora que ele insiste, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo. Precisa ter medo. Porque eu não posso não ter medo de atravessar a rua se eu tenho 6 anos de idade. Sim. Eu não posso não ter medo de comer uma comida estragada e não passar mal. Então, assim, o medo é amigo, o medo vem comunicar, o medo vem te proteger, né? Ficou faltando falar da função da alegria.
que ela tem a função de nos conectar socialmente, amiga. Então, a alegria... É uma imagem tão fofa, querida, né? Ela é olha, querida, que cara a voz de é maravilhosa, gente, o zoinho, muito bom, olha, eu adoro. E a alegria, ela tem essa função que, se sai da régua, é um perigo também. Porque ela entra nesse modo poliana positividade tóxica que não sustenta uma vida emocionalmente saudável. Sim. Né? Ninguém é capaz de ficar sentindo felicidade o tempo inteiro. Não, na hora que ela tem a crise, gente, eu ria muito. Eu me libertador, vi, né? Eu me vi lá, falei, olha lá, alegria. Eu tenho que ser alegre o tempo todo. Enquanto, evolutivamente, todas as outras emoções básicas, primárias, que nascem com a gente, são responsáveis pela nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Que nos fizeram conseguir fugir dos predadores, porque a gente está longe de ser a espécie mais forte, né? Sim. E ainda assim a gente consegue. Todas elas que garantem a nossa sobrevivência enquanto espécie, a alegria é uma emoção básica que garante a nossa sobrevivência social. Sim. Então, quando a gente fica alegre, a gente quer se conectar. E a vergonha no segundo filme, ele não quer, né? A vergonha, ela tem vergonha. Ela não consegue socialmente ali viver, né? Que ele fecha o... E aí, qual que é o barato, amiga? Olha lá aí com esse tamanho todo. Que é assim que a gente se sente na hora da vergonha, né? Com esse tamanho todo. Sim. Ô, Rê, sabe qual que é a diferença das emoções secundárias que aparecem ali no 2 para essas básicas do 1? A ansiedade, a vergonha, inveja e tédio. E todas as 27 que você leu ali, elas são socialmente aprendidas. Então, elas mudam de casa para casa, de cultura para cultura. Então, você pode lidar com a inveja de uma forma e eu lidar com a inveja de outra forma, a depender do nosso ambiente familiar, social. Então, eu posso ter crescido, por exemplo, a inveja para mim, ela é uma parceiraça. Porque minha mãe... Ela te motiva. Porque minha mãe sempre colocou para mim, assim, a inveja num lugar que então isso é inspirador para você. Porque se você tá... Né, a inveja é o desejo de ter para mim aquilo que eu tô vendo no outro. Então, eu junto ali a alegria com raiva por estar no outro e não em mim. Então, como é que eu posso, se aquilo eu tô percebendo como algo bacana no outro, o que eu vou fazer com a inveja? Minha mãe sempre disse muito isso pra gente, não tem problema você sentir inveja. A questão é o que você vai fazer com ela. Você não vai lá tirar o do outro, você não vai lá sacanear o do outro. Você vai entender como é que isso te motiva a criar um ambiente favorável a ter isso também para você. Então, às vezes, as crianças, elas fazem muito isso, assim, às vezes na aula de teatro. Copiou a minha cena. Peraí, será que ela não se inspirou naquilo que você fez? Porque a gente usou narrador e a gente fez assim, aí foi a outra cena com o narrador também. Será que eles não se inspiraram? Será que eles não viram e falaram, pô, que bacana, por que eu não pensei nisso? Então deixa eu fazer aqui também do meu jeito. Mas tem um período, né, amiga? Tem. Assim, a inveja, ela é mais presente num período da vida, né? E aí... Principalmente nessa passagem, não, de pré-adolescente, das meninas, das roupas, cabelos e maquiagem. E como é importante a gente saber conduzir isso, amiga? Para que não vire uma mulher de 40 anos invejosa, no lugar ruim, fora da régua, né? No lugar que é disfuncional da inveja, que é de querer tirar do outro porque é dele e não meu. Posso contar uma passagem minha agora? Posso, gente? Tá estourando o tempo ou não? Ai, gente, não sei. Mas a gente só tem mais uma noção para falar do segundo. Mas eu lembro que eu estudava numa escola e aí eu tinha 3 amigas. Aí eu tinha uma amiga que era a mais bonita do colégio, todo mundo achava ela incrível e tal. Uma outra amiga, que ela na época ela era mais gordinha e tal. Infelizmente essa amiga já faleceu. E eu era meio a vergonha, assim, sabe? Meio tímida, muito. E eu usava aquele aparelho externo, e tinha um cabelão grande, né? E com 13 anos eu comecei a trabalhar como modelo. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz aquelas mudanças radicais. Então, tipo, eu tirei o aparelho, fiz um corte Chanel, clareei o cabelo, de repente eu apareci. Mas o aparecer, parece que todos os olhares voltaram para mim, mas me deu muita vergonha. Porque em algum momento, parece que eu tava sendo... Era muita coisa misturada. Porque eu tava tão bonita quanto essa minha amiga, que era linda. E ao mesmo tempo eu tava sendo vista, foi me dando uma culpa. E ao mesmo tempo foi me dando parece que eu desabrochei pra vida. Com 13 anos.
E às vezes eu fiquei pensando, será que era uma inveja que eu sentia, eu não sabia? Ou era esse lugar que eu queria ser essa amiga e de repente eu tava... E aí eu fui, né? Fui na carreira, fui embora, meu amigo foi fazer outra coisa. Mas que engraçado, né? Ali, de uma situação acontecer. Então, como a gente passa por todos esses, né? É isso. Porque eu era vergonha, porque eu tava ali da timidez. Depois eu aconteci, mas ao mesmo tempo eu era amiga da menina mais descolada do colégio. Mas olha que legal isso que você está contando, né, Rê? É saber o que fazer com aquilo que você sente. Essa é a chave. Então, assim, é perceber o que eu estou sentindo e como é importante a gente educar, fazer psicoeducação mesmo dos nossos filhos. Eu entendo que seja muito difícil, porque nós somos uma geração que não teve educação socioemocional, assim, salvo algumas exceções, mas ainda assim a gente não tinha 1/10 do que a gente tem hoje, apesar da gente ter estudos nas neurociências que são de 1950, né, que começaram lá atrás, mas isso demorou muito para chegar no colo de quem tinha que chegar, né, das famílias, entrar nas casas. Por isso a gratidão eterna, divertidamente, porque ele entra. Né? As pessoas se identificam, né? E aí, como é que a gente vai ensinar aquilo que a gente não teve? Também aqui reforço a importância de buscar profissional, de buscar ajuda. Hoje a gente tem, né, assim, profissionais que fazem esse caminho de educação socioemocional de crianças, de adolescentes, de adultos. Buscar, porque você não vai oferecer, você só vai levar teu filho até onde você foi. E, gente, a gente começou a aprender tudo com 40, agora que a gente tá ficando um pouquinho melhor. Não, barato? Eu acho barato. E o tédio, amigo, isso. O tédio, que é esse último sentimento ali do 2, ele é muito presente na adolescência. Quer dizer, mãe, ele tenta ser, né? Aí tem a mãe que acha que é recreadora, que tem que distrair o filho o tempo inteiro e o bichinho não sente tédio. E o tédio ele tem uma função fundamental, amiga. Essa eu não sei. É assim, a gente, de novo, é uma emoção socialmente aprendida, como todas elas. Então, cada cultura, cada família vai lidar de uma forma diferente com essas emoções e isso vai ser ensinado para as crianças. É diferente dessas 5. Não tem como ensinar meu filho que na hora do nojo ele vai ter que encarar e comer mesmo. Isso não se ensina, tem uma repulsa que é biológica. Aqui é diferente nesse caso, porque ela já envolve aprendizagens que são de pensamento. Como é que eu penso em relação a isso? O que acontece com o tédio, Rê? Se você reparar, ele é uma emoção que diminui a intensidade de todas as outras. No Divertidamente 2. Tem uma hora que tem a chuva lá, o brainstorm, a chuva de ideias que a ansiedade faz, e aí vem a grande ideia. Ela tenta encaixar aquilo na sala de comando, ela não consegue. O tédio vai lá com o celular, ele dá um toquezinho, ela encaixa. Porque ele diminui o tamanho. A mesma coisa quando a Riley tá sentindo vergonha, andando lá com as amigas mais velhas, e aí assim, o que eu faço? Não, vou andar naturalmente. Não, esse braço todo torto. Aí o tédio vai lá, mão no bolso. Aí ela bota a mão no bolso. Você acha que diminui uma velocidade? A intensidade. A intensidade. Assim, precisa tudo isso? Ele tem uma hora que ele fala isso, nossa, mas precisa tudo isso? Porque o tédio é a emoção que permite que a gente pare para perceber aquilo que está acontecendo. A gente, vamos lá, amiga. O que eu fazia com 8 anos, com 9 anos, quando a minha mãe tinha que pagar uma conta? A gente ia com ela pro banco, ficava na fila, esperando, pagava o boleto. Daí, no dia seguinte, voltava pro banco para pagar a outra conta que chegou. A gente tinha um tempo de espera. Ai, me achei antiga agora. Mas percebe como o tédio era presente? Você aqui falou uma coisa muito boa. Você falou, não, porque agora ele ganhou o prêmio Nobel em 2001. 2000? Eu falei, pô, Marina, quase 24 anos. Nossa, é verdade, né? Foi quase 24, tudo bem, deixei passar. Porque 2 décadas, né? O tédio. Então a gente abria esses espaços para se perceber. O tédio também está muito ligado a gente olhar para si, olhar para dentro. E aí, como hoje em dia essas crianças não estão entrando em contato com o tédio, porque a velocidade é muito acelerada do fluxo de dopamina, de receber bem-estar com um videozinho, esse aqui não, vai o próximo, esse aqui não, vai o próximo. Então, assim, é tudo, né,
né, serotonina. Então, assim, aqui eu sei onde eu me sinto bem, pra que eu vou ficar no tédio? O tédio é desconfortável. É aquilo, ai, não tem nada pra fazer, mãe. Só que ele é o gargalo da criatividade e do autoconhecimento. É só através do tédio que a gente cria, é só através do tédio que a gente olha pra si. Então, ele é absolutamente fundamental. Quando ele fica nesse estado, assim, ali no sofá, e aí tem esse celular ali que ativa, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele tem esse tempo de observação de si mesmo. Deixa eu entender a Riley aqui, tá? Toma um empurrãozinho para diminuir isso aí, para botar essa ideia nesse lugar. A gente tem um erro que talvez agora a gente crie muitas atividades, né, para as crianças. Agendinha lotada. Agendinha lotada. Porque, gente, lidar com a agenda de 2 filhos, mais de trabalho, é uma coisa enlouquecedora. Mas não dá tempo, né? É como se a gente nem desse o TED para a criança, né? Ou a criança também, quando tem 10 minutos, já acha que está tediada, porque está com 10 minutos. Não tem? Ali a gente comete um erro, assim, né? Grande, que tem esse amiga. tempo... O Ócio Criativo já é um livro que lá atrás fala pra gente sobre isso, né? Então, assim, começa a olhar para as grandes criações. Em nenhuma delas a pessoa falou assim, bom, agora eu vou criar um negócio aqui. Não, foi porque existiu a própria lei da gravidade. É uma pausa que eu observo, que eu percebo e eu me dou aconteceu conta. com a gente fez agora uma apresentação na nossa peça em São Sebastião, que o teatro era de frente para o mar, o hotel eram 2 quarteirões, a gente ia a pé, o restaurante era na esquina, e eu e ela, a gente falou, nossa, que tempo diferente, né? É isso mesmo, né? É isso Estranho. mesmo, teve uma hora ali no hotel que eu fui olhar os telhados, sei lá, me deu uma viajada e tinha um canto dos pássaros, tinha um outro, como eu falo na peça, nossa, tem um tempo diferente. Até o ar que a gente respira é diferente, né? Vilarejo tem um outro tempo. Que eu acho que é isso, né? Esse tédio, assim, ele não é raro, né? Mas parece que ele tá ficando pequeno, sem espaço. Não tá deixando ele chegar. Eu acho que a gente não tá deixando ele chegar. E aí a gente colapsa, porque o cérebro humano, ele é feito para operar, a nossa biologia, nossa neurobiologia é feita para operar num determinado tempo, em conexão com um modelo savana africana, um grupo social de 150 pessoas. E de repente com rede social a gente está conectado num fluxo que a gente vai bugar. A gente não consegue dar conta, amiga. A gente precisa desses espaços, desses tempos. E aí é isso, né? O burnout, ele é um reflexo. As crises de ansiedade, crise de pânico com 10 anos de idade, né? Assim, sério, né? A gente precisa ajustar essa rota, amiga. E o Divertidamente ele faz um serviço, assim, além de toda a função da arte que ele tem, né? Ele traz pra gente um lugar de, peraí, vamos parar pra olhar pra isso? Porque o TED é o antídoto. É o antídoto. É ele que, assim, ele aparece no filme, assim, pontualmente, e ele diminui a ansiedade, ele diminui a vergonha, ele consegue ajustar, ele diminui a alegria. Sim. Né? Que maravilha, hein? Quantos bons sentimentos. Coisas, tem mais alguma coisa, amiga, que você queira falar? Eu lembrei que eu estava falando da ansiedade ser da família do medo, né? A gente tem, só pra gente entender que a partir das emoções básicas, a gente tem guarda-chuvas, assim, né? E as emoções secundárias que fazem parte dessas famílias e que, assim como as cores primárias, se misturam, dando origem a outras emoções secundárias, né? Então, por que no Divertidamente 2, quando eles se perdem lá, as emoções reprimidas, né, estão tentando voltar, o medo, não sei se você reparou que ele insiste, ele fica falando assim, a ansiedade saberia o que fazer. A ansiedade saberia o que fazer, porque chato, ela é da família dele, né? Então, assim, de alguma forma, ela também tem esse caráter de proteção, né? Turminha. Turminha boa, hein? Turminha maravilhosa. Agora tem muita coisa, né, amiga? Assim, o filme, ele leva, nessa viagem para dentro do cérebro, ele leva a Riley, por exemplo, para a Ilha da Imaginação. Como é importante aquela ilha, né? Que a hora que eles chegam, eles falam, mas tá tudo diferente aqui. Olha, vamos por aqui, eu vou achar esse caminho, mas não é mais. Mudou aqui, né? E de repente tem o sarcasmo, que é uma forma também de comunicação, de ironia, que eles começam a entender na adolescência, que antes
da criança não entende ironia. Eu acho que vem no Divertidamente 3, hein? Eu acho Porque que eu acho que já vai dar uma evoluída. Amiga, e o último é sobre o amor. Pois é. O amor. O amor. Você sabe que uma vez eu estava num curso com a Marina Guzmão, e que é uma parceiraça, assim, uma psicóloga maravilhosa, e a gente troca muito. Tem um protocolo dela de educação socioemocional, que é o MARTRI, o TRI, né? Trabalhe suas emoções, regule seus pensamentos e inove seus comportamentos. TRI, trabalhe... Perdão, eu vou repetir. Trabalhe suas emoções. Trabalhe suas emoções, recicle seus pensamentos e inove seus comportamentos. Recicle os seus pensamentos. É isso, né? Como fazer com que memórias ruins não criem convicções equivocadas. A gente vai reciclar esses pensamentos. E uma vez conversando ali com a Marina, eu perguntei para ela, eu falei, Marina, a gente diverge na literatura, tem gente que considera o amor como emoção básica, tem gente que não considera. Me fala a tua opinião, o teu olhar. E aí ela falou, nossa, né, ninguém me fez essa pergunta, eu tô aqui pensando. E ela fez uma metáfora, que ela é doida por metáforas, e são sempre belíssimas as metáforas dela. Ela disse assim, se a emoção é uma onda, o amor é maresia. Porque se a gente pensar assim, né, ele compreende todas... você ama seus filhos, não ama? Sim. Você não sente raiva deles às vezes? Não muito. Não, tá. Você não sente tristeza em relação... Às vezes não é deles, mas em relação àquilo que eles fazem, né? E o amor, ele compreende a possibilidade da gente sentir várias coisas e da gente... É uma construção, o amor é uma construção, é um aprendizado. Sim. Ele não é um disparo biológico, pronto, me apaixonei. Eu penso muito sobre a maternidade, as pessoas falavam, agora você vai conhecer o verdadeiro amor à primeira vista. Quando a Maria nasceu, eu lembro que no dia a dia do perrengue, eu falava, amor à primeira vista é uma ova, porque eu tô construindo isso nessa relação. Aqui tá cabendo medo, de será que eu vou dar conta desse bebê? Tá cabendo ansiedade, tá cabendo... A fragilidade da vida, né? Eu vou dar conta. Amor, né? Assim, é uma construção. Eu acho. O que você acha? Fala aí. O que eu acho que é o amor? Eu acho que... É difícil você explicar o amor, né? Porque tem muitos momentos da sua vida que acontecem que você fala, nossa, isso é amor. Por exemplo, vou falar um último exemplo, assim, eu fiz uma roupinha porque estava frio pro meu cachorrinho. Quando eu vesti o cachorrinho, ele saiu correndo e pulou na cama dele, ele esfregava, e aí todo mundo em volta começou a rir. Então teve um momento de amor ali, bonito de ver aquilo, né? Ou quando você tá parada e tá brincando, e aí você pega teu filho te olhando, assim, te admirando, falando, nossa, olha, tem uma conexão, né? Porque eu acho que o amor é uma conexão, ela é uma construção. Eu não sei se tem muita explicação, porque eu acho que o amor você também sente. Entende? Eu acho que é um amor que você sente, tem momentos que você sente e fala, eu tenho tanto amor, né, por aquilo que é vivido, por aquilo que foi passado, né, muitas vezes boas, coisas ruins, o amor, vamos falar que é tudo isso e mais um pouco. Por isso que eu gostei da ideia da maresia. Agora, amiga, sabe o que eu queria só mostrar, antes da gente terminar, para deixar como até uma sugestão para os pais fazerem em casa, porque, gente, o Divertidamente te dá muita ferramenta para fazer educação socioemocional dentro de casa. Então, usa um tiquinho do teu tédio para desenvolver a criatividade, fica ali pensando o que é que meu filho precisa desenvolver, são pensamentos que ajudam, porque ele está com muito pensamento que está atrapalhando ali, ou é lidar com uma emoção, e você pode criar brincadeiras e jogos para fazer em casa, né? Com a criança aproveitando as emoções dos personagens do filme. E tem uma atividade que eu fiz, inclusive o teu filho participou dela, e aí eu trouxe aqui para mostrar, para dar ideia, porque é muito simples, vocês só vão precisar de bexigas. Sim, eu fiz. Rejane participou. Eram pais e filhos. Aí eu tenho aqui alguns que deixa eu segurar, quer que eu te ajude? Você vai montando aí pra mostrar? Será que eu consigo? Então, peraí, deixa eu só mostrar Não pode. Isso aqui, ó, primeiro. Não pode, a pessoa que fez isso aqui me autorizou. Então, ó, qual que é a ideia? Assim como no filme a gente tem as bolas, né, que representam as memórias, porque o que a gente aprende ali? Que são as emoções que atribuem memória. São as emoções que atribuem significado às memórias. Então, por que duas pessoas que viveram a mesma situação têm memórias diferentes em relação a elas?
porque a emoção que você atribuiu àquele acontecimento foi diferente da emoção que eu atribuí. Então, essa memória, ela vai ser um recorte para você diferente do que ela foi para mim. Por isso que a gente fala que memória é criação. Então, você vai pegar esse balão, você vai encher, e aí qual é a cor dessa emoção aqui? É a vergonha. E aí ajudar a criança, o adolescente, a pensar, a elaborar um pensamento que o ajude a respeito dessa memória. Situação, dessa memória que aconteceu. Ele associou vergonha, que é a emoção aqui que o rosa está simbolizando. Então, a situação, no caso desse adolescente aqui, foi um momento que ele resolveu expor desenhos dele. E aí ele sentiu vergonha daquilo. Então, que pensamento a gente pode atribuir para que essa memória não seja uma memória ruim, criando convicções equivocadas, que é a fala da Nojinho. Aí pode mostrar aí, ó. Então, posso ler? A fala que veio, pode. Não tenho que ter vergonha da minha arte. Olha que lindo. Né? Aí essa aqui, a memória do nojo, aí foi escrito. É sempre bom. É sempre bom experimentar. Olha. Né? Então, tive uma memória ruim com mel, e aí, de repente, poxa, vamos pensar. Poxa, eu experimentei. Isso não pode ser um pensamento legal? Mais legal para levar para a vida? Pelo menos eu experimentei. Né? É sempre bom experimentar, quer dizer, cuidado com essa frase também, porque com adolescentes ela pode ser perigosa. Né? Eu preciso entender o que, né, experimentar. Tem coisas que eu não preciso experimentar para descobrir que não vai ser legal. Ao invés de levar um pensamento que mel é horrível, pronto, aí cria, e isso nunca mais experimento mel na minha vida, e pode ser que em outro momento ele vai ser... Pode experimentar, sim. Eu sempre falo isso para as crianças, vamos experimentar, depois você escolhe. Essa aqui tá sem nada. Apagou. Mas... essa é a raiva. É a raiva, mas... Qual o momento de raiva? Então, um pensamento que eu posso você vai criando as bolinhas. Tudo bem sentir raiva, não tá tudo bem bater. Olha que legal esse, essa amiga. Inveja. Ó a frase. Qual que é? Eu não preciso ser igual aos outros para ser suficiente. Olha. Bom, né? Bom, muito bom. Tem uns que já estão murchinhos aqui, mas ó, esse é da alegria. Rir na frente dos outros é para se orgulhar e não se envergonhar, porque foi uma criança que está sendo chamada de boba o tempo todo na escola porque ri muito, exatamente. Ó, eu também posso errar e tá tudo bem. Enfim, aí vai montando aqui. E aí, qual que é o barato? É que esse senso de si, ele compreende todas as emoções. Ele não é um totem nem só da alegria, nem só aquele laranja da ansiedade. Ele compreende todas, né? Não, e trabalha com balão, que a criança adora. E é uma forma de deixar lúdico, né? Foi muito legal, eu participei, adorei, a gente adorou. Tanto que no final a gente acabou, né? Eu e o pai, a gente falou, pô, se a gente tivesse feito isso... Porque a gente... mais jovem, a gente pensaria tanta coisa diferente, não é? Porque no fim das contas são as vozes, né? As vozes que vão ficar na nossa cabeça e que a gente vai levar adiante. Que é o que acontece quando a Riley acorda de madrugada e ela lembra do caderninho vermelho. E aí ela pensa, vou lá abrir a sala para ver se a técnica escreveu, a treinadora escreveu alguma coisa ali a respeito de eu estar ou não estar no time, né? E quando ela vai colocar o pezinho no chão, a inveja fala, anda, Riley, né? A inveja quer que ela vá. E ela titubeia. O pezinho dela segura ali, porque é uma voz que vem na cabecinha dela do senso de lealdade, do senso dela de verdade, de justiça, que foi criado lá na infância e que fez com que ela estranhasse o próprio comportamento. Aqui tem uma coisa fundamental no filme, ensinar as crianças a ouvirem a sua própria intuição. Porque ali ela tem a intuição de que ela vai fazer uma coisa errada. E ela decide seguir e fazer. Ela não dá voz para essa intuição. Ela dá voz para a inveja que veio e disse, anda, Riley, vai. Então ela extrapola um limite importante ali, descumpre uma regra e tem uma consequência quando ela pega ali no caderninho. E é ruim para ela, inclusive. Porque ela antecipa uma informação que depois atrapalha ela no jogo, né? Da mesma forma que a ansiedade ajuda. Quando ela vem e fala, levanta mais cedo e vai treinar. Olha que coisa bacana. Ela tá impulsionando a Riley. Você quer ser chamada pro time? Então, vamos aumentar essa dedicação? Só que ela sai da régua e a Riley buga, né? Assim, porque o descanso também é preciso, né? Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa... Eu quero deixar aqui sobre a ansiedade, já que eu tô falando tanto sobre ela, uma outra sugestão para os pais trabalharem dentro de casa. Porque a gente tem respirações que ajudam na crise de ansiedade. Mas o que é essa emoção, né, amiga? Ela é um medo, muitas vezes, tão grande
que tira a gente do momento presente. Você falou da yoga, né? A yoga é uma prática que te coloca no aqui e agora. A meditação te traz pro aqui e agora. Sim. E a ansiedade é uma perda desse lugar presente. Do momento presente. Então, o que é que faz a gente se conectar com a gente mesmo no momento presente? São os nossos 5 sentidos. Por que eu sei que eu tô aqui? Se eu falar, Rê, onde você tá? Você vai sentir o teu corpo na cadeira, Sim. né? Você vai se atentar à temperatura aqui, né? Será que tá gelado aqui onde eu tô pondo a mão? Não tá? Que cheiro é esse que eu tô sentindo? Isso me traz pro presente. Que som é esse que eu tô ouvindo? Que eu tô vendo, que eu tô bebendo. Então tem um recurso que eu ensino sempre pros adolescentes, pras crianças, que é uma brincadeira que é assim, 5, 4, 3, 2, 1. Então, você vai sentir o que a ansiedade está chegando, sentiu que o coração começou a acelerar, que a mãozinha começou a suar, que você está começando a entrar nesse modo projeções catastróficas e está começando a congelar. Isso você pode usar com você mesmo ou oferecer como estratégia para um amigo na escola antes de uma prova, que você vê que ele está com uma ansiedade forte. 5 coisas que você pode tocar. E você diz o nome delas. Então, caneca, o celular, o balão, o papel, o microfone. 5 coisas que eu posso tocar. Vou ativar o tato e vou falar junto. Eu já me trouxe pro aqui e agora. Sim. 4 coisas que eu posso ver. A Rejane, a chuteira, a bola de futebol. Eu vou falar essas 4 coisas. 3 sons que eu posso ouvir. Ar-condicionado. Ar-condicionado, a unha arranhando aqui. E às vezes eu vou ter que ficar procurando, não é tão imediato. 2 cheiros que eu posso sentir. Tem que caçar esses cheiros. Eu passei perfume hoje. Ah, é, amiga? Bom. Tá cheirosa. E um gosto que eu sinto na minha boca. Eu tô ativando os 5 sentidos. É uma estratégia de autorregulação emocional. Maravilhosa. Tô me trazendo para o momento presente. Sabe quando no Divertidamente que a gente vê isso? Depois da crise de ansiedade, antes de respirar, quando ela tá sentadinha ali no banco, cumprindo o tempo de punição... Tem um foco que dá na mão dela, que ela passa a mão no banco. Mostra a mão da Riley no banco. Ela tá sentindo, é o tato. Então, ela sente, ela volta e aí ela respira. Eu adoro quando dá mãozinha também, do respirar das ondinhas. Sim. Gente, você inspira, solta, inspira, solta, inspira, 5 respirações profundas. Solta. E foi muito legal porque eu vi meu filho fazendo assim. Aí eu achei que isso é uma boa lembrança, né? Vamos respirar, a mãozinha. Sim. E aí é muito, muito bom. É o que a gente precisa para trazer o corpo para homeostase. 5 respirações profundas, oxigena o cérebro. E eu brinco quando eu falo isso para as crianças, ganha quem chegar por último. Porque senão a criança fica assim, e não acalma nada. Sabe outra coisa, né, que você me devagar. ensinou, que é muito bom? Quando você inspira fundo... Inspira mais um pouquinho. E enche mais. É uma respiração também para enfrentar a ansiedade. Essa é muito bom. Muito Gente, bom. eu tenho vários no meu celular, assim, mantras de yoga. Que às vezes a gente tá no avião, você fala, não, vou colocar um pouquinho. Aí alguém fala, nossa, nunca pensei em meditar no avião. Eu falei, lógico, não tem nada pra fazer naquele momento. Tá sem controle, tá na mão do... E aí você coloca... E aí fica lá, quando vê, chegou. Assim, é muita diferença, né? É muita diferença. Porque você fica concentrado. Tem realmente uma onda vibratória completamente diferente. Eu fui fazer yoga, amiga, por conta disso. Muito jovem, Rio de Janeiro, 20 anos, chegando, muita coisa na cabeça. Eu fui fazer Hatha Yoga, que é tipo... E aquilo para baixar mesmo, né? Tem gente que fala, mas é muito parada a yoga. Eu falei, então, mas é porque eu preciso, porque eu sou tão agitada, com tanta energia, que eu precisava dar uma concentrada. E quando eu fico sem fazer, me faz muita falta. Tipo, nossa, eu preciso voltar, eu preciso me concentrar. E é você desacelera, assim, né? Acho que essa é a importância, assim. A gente tem que começar a perceber o que acelera muito a gente, né? O que a gente come, o que a gente vê, do que você está se nutrindo, o que você está ouvindo, quem são as companhias que te leva para esse estado de ansiedade que de repente você fala, opa, calma, tudo é menos, né? Tudo é menos. Amiga, a gente é o baixar a bola, né? Precisa. E quanto que esse filme ajuda a gente, né? Muito, muito, é muito legal. Ai, que delícia de papo! A gente estava super ansiosa para falar sobre o Divertidamente. Esse filme que
que é a base do trabalho da Marina, né, Marina? Com que você certeza. faz, assim, eu acho que dá muito resultado. As crianças amam o filme. E que bom que a arte possa chegar mais vezes nas pessoas dessa forma. Faz com que a gente possa rir, pensar, se divertir e ver as possibilidades de mudança. Eu acho que isso faz muita diferença. Muito, amiga. Se você gostou, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa se inscreve aqui no canal, a pessoa compartilha esse vídeo para que Sim. outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo e a gente espalhe educação socioemocional, porque, gente, não dá pra gente fazer só pelos nossos filhos, Sim. só pela nossa maternidade. A gente tem que, no mínimo, contagiar as pessoas à nossa volta. Exatamente, com informação, com troca e com uma maternidade real, que é o que a gente sempre fala. Com certeza. Então, curtem aí o Pode Isso, Mãe, e até o próximo episódio. Até lá, gente. Tchau.